começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e eu espero que esse episódio me inspire a terminar, a quiltar os 548 projetos que eu tenho aqui. Oi, eu sou a Lili Pugarim e eu sou a que fala Oi, Kilters! E eu sou a Natasha Bulgarim, eu sou a que fala raramente Oi, Kilter. Ai, meninas! Muito bem-vindas ao nosso podcast. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Bem-vindas! Obrigada, Fê! A gente que tá muito feliz de estar aqui, de verdade mesmo. É muito legal ver como o Órbita tá entrando em tudo quanto é lugar do artesanato. E a gente tá muito feliz de estar participando aqui. A gente espera que alguém possa ficar inspirada com esse podcast. Muitas pessoas vão ficar, eu tenho certeza. Tomara. Bom, antes da gente começar o episódio mesmo, eu preciso dar os recadinhos da paróquia aqui, rapidinho. Muito bem. Número 1, curtir, comentar, compartilhar. Não esquece de seguir lá no Spotify, SoundCloud, Instagram. O podcast tá em todas as plataformas que você imaginar. Não esquece de dar 5 estrelinhas lá no iTunes, deixar um comentário. Isso é muito importante pro podcast e ainda não custa nada. Sempre tem alguém precisando de uma inspiração, certo? Certo, manda pras amigas no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, chama todo mundo. Exatamente. Número 2, estampas exclusivas. O podcast tem estampa exclusiva de camiseta. A gente tem estampa em parceria com artesãs convidadas também. Convidarei meninas do Órbita. Quem sabe a gente não faz uma estampa junto. Sou daquele tipo que, tudo bem, que aceita. A venda desses produtos ajuda a gente a pagar o custo fixo do podcast, porque ele existe. Para comprar, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. A gente tem modelos de camiseta feminina, masculina, infantil, tem caneca, tem ecobag. Vai lá que tem muita coisa legal. Não perde, dá pra dar de presente, dá pra comprar pra você, dá pra fazer muita coisa legal. Isso, posta aquela indiretinha, gente. Olha, estou aceitando camiseta daqui, entendeu? Já vai e trabalha no seu próprio benefício. Já bota o link, né? Fala, olha só. Isso. Eu sempre aconselho as nossas alunas assim, já compartilha como quem não quer nada no seu Facebook. No meu próximo aniversário é isso aqui que eu quero. Ótima dica, vou usar, adorei. E número 3, Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Tem apoio a partir de 5 dinheirinhos, onde você faz parte já dos melhores amigos lá no Insta. Lá eu vou dar spoiler, vou colocar foto exclusiva, coloco as dicas também que a gente dá sempre aqui nos episódios. E com 15 dinheirinhos, além de você fazer parte dos melhores amigos, você faz parte do grupo exclusivo e de elite lá do Telegram. Vira uma pé de mesa. Lá a gente conversa sobre tudo, uma ajuda a outra, e você recebe também o episódio antes de todo mundo, ou seja, fica sabendo de tudo antes. E pode indicar pessoas para estarem aqui no próximo podcast junto com a galera. Exato, e faz perguntas exclusivas. Inclusive o episódio de hoje foi inteiro feito a partir de pergunta da galera lá do Telegram. Muito da hora, eu gostei muito. Eu tava fazendo aqui a pauta, pensei, bom, vou perguntar pra quem, né? Quem é fã das meninas, vou perguntar, é melhor. Aí elas fizeram uma pauta pra mim, foi ótimo. Maravilhoso, gostei. Fui super a favor. O link pra apoiar também tá na descrição desse episódio ou lá na bio do Instagram. Muito obrigada pra quem apoia. Beijo e vamos pro episódio. Primeiro, eu queria dizer, né, já que falei aqui pra vocês, que eu construí essa pauta com a ajuda das melhores pé de mesa no mundo, né? Pra quem não sabe, pé de mesa é todo mundo que apoia o podcast, certo? Apoia o podcast é a mesa e elas são os pés da mesa, assim que a gente chegou nesse nome aí, não sei, enfim, alguém inventou, não sei nem quem foi, mas tudo bem. Aí lá no grupo a gente tem uma galera que é muito fã de vocês. Gente, a gente ficou muito emocionada com essa notícia, assim, porque é engraçado, né? A gente vive aqui no Órbita num ambiente muito hermético, a gente até brinca, né, que a gente é uma realidade paralela, assim. A gente muitas vezes não tem noção, que é o que a gente tava comentando no começo aqui do pod, né, que a gente não tem noção de até onde o Órbita vai, né?
Então a gente ficou muito, muito feliz mesmo de saber que foi pedido e tal. Ficou tipo, nossa, gente, tira uma foto desse momento, ninguém tá aqui pra filmar. Foi muito legal. Foi elas que indicaram, inclusive, vocês. Eu já conheci o trabalho de vocês, porque eu também faço patchwork, quilt e tal. A gente viu. Mas não era assim, né? Não é minha maior atividade. Eu faço mais o crochê. Sim. Então, elas que indicaram, falaram, nossa, chama, elas vão ser demais. E assim, hoje o Telegram tá lá em polvorosa, porque a gente vai gravar. Que emoção! Porque eu contei que a gente ia gravar hoje. Inclusive, elas pediram, por favor, beijo pra elas. Manda beijo pras meninas. Vamos mandar beijos pra elas. Carla, Monique, Rita e Patrícia. Olha, só quiltando pra agradecer o tanto que vocês fizeram o nosso dia. Um beijo, um quilting, uma linha e muita inspiração pra vocês. Muito obrigada mesmo. A gente se sentiu muito prestigiada e muito feliz de ver a intersecção, né, dos artesanatos e das artes. E o apoio mútuo, assim, que é muito legal. A gente curtiu toda a proposta, do começo ao fim. A gente acha que foi de encontro ao que a gente acredita aqui no Orbit. Então, um beijo do fundo do nosso coração, com muitos lambeijos, né? Inclusive, dos gatos. Dos gatos. Dos gatos, que é importante. Gateiras, temos muitas. Temos Sou muitas. dessas também, somos. Bom, vamos começar então, com as perguntas aqui, porque tem pergunta pra caramba e vão surgir mais no meio do caminho, sempre assim. Vamos lá, primeiro, pra quem não é da costura, pra quem não é do patchwork e ouve a gente falando às vezes, não entende lhufas do que a gente tá dizendo, vamos lá, o que é quilting? Vai, Natasha, né? Vai, Natasha, porque se eu começo a falar aí, eu não paro mais. Vai, Natasha. Bom, quilting, na verdade, ele é uma costura decorativa, pelo menos como a gente faz aqui, né? Pra ficar bonitão o trabalho, que pode ser feito tanto no patchwork quanto no tecido liso. E aí vai ser uma Whole Cloth Quilt. Você faz essa costura pra unir o topo, que é um tecido ou um trabalho de patchwork, uma manta, que é para dar uma estrutura ou para ficar macio, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, se é uma colcha, se é uma manta, se é uma toalha, você vai usar uma manta diferente para poder trazer, né, a vida, digamos assim, para essa peça, e o forro. E aí a gente faz o quilting para juntar essas 3 camadas, e o seu trabalho fica muito, muito, muito mais bonito com o quilting. Uma coisa que eu já vou emendar aqui, Fê, sobre o quilting, é que ele é feito à máquina, assim como o bordado à máquina, mas ele tem uma diferença. O bordado, ele é decorativo e fim, né? A função dele é valorizar o tecido. Então, ele não tem uma função estrutural. E o quilting não. Ele é como se fosse o bordado muito de uma maneira bem grosseira até, né? Porque o bordado tem todo um requinte que o quilting não tem, né? Os dois são 2 coisas separadas. Sim. Mas o quilting tem a questão da estrutura da manta, né? É sempre com a função de deixar macio, ou duro, ou quente, ou alguma coisa nesse sentido. Ele pode, inclusive, ter só a função de juntar os tecidos, né? Ele não precisa nem ser decorativo também. Isso, por exemplo, o matelassé, que muitas pessoas que vêm da moda e da costura mais de roupa, o matelassé, ele é um quilting simples, né? Vamos chamar assim. Não é tão simples, mas é um quilting simples. Mas é mais função, né? Mais funcional ali. Isso. Ele tá ali pra chegar em algum objetivo, ponto. Isso. Não tem decoração nenhuma pra ele, né? Isso mesmo. E o quilting que a gente faz, não, já é um quilting mais focado na questão estética. A gente não tem nenhuma palavra em português pra isso, né? Inclusive, a gente acabou virou verbo, que é o quiltar, tô quiltando, né? Mas não Quilter, tem, né? Virou. Na verdade tem o acolchoamento, né? O acolchoamento seria a tradução literal e uma palavra em português. Tanto que em Portugal, elas falam acolchoado, não falam quilting. Mas a gente acabou trazendo o quilting, porque o acolchoamento aqui, ele vai pra área de tapeçaria, né? E aí você não consegue tantas referências. Então, aqui, eu e a Natasha, quando a gente começou a dar aula, a gente sentou pra ter uma conversa sobre isso, né? E decidir como que a gente ia lidar com os termos. Porque aqui no nosso ambiente interno, a gente podia chamar de qualquer coisa, né? Não faz diferença. Claro, sim. Mas quando a gente batata. Vamos fazer batata. Vamos fazer tanto isso faz, aí, né? tanto faz, né? Porque era pra referência interna. Mas aí, quando a gente decidiu dar aula, a gente decidiu manter o quilting até para as alunas poderem pesquisar e ter referências e conseguir, sabe, andar com as próprias pernas. Eu acho que, inclusive, se só Portugal mesmo você
você falando. Eu não sou a expert, mas eu já pesquisei um pouco, conheço um pouco. E todo mundo fala quilting, né? Isso, todo mundo. Até nas línguas hispânicas, né, elas falam quilting. Na Rússia, até elas falam quilting. É tipo, todos os lugares, gente. Só em Portugal que decidiram acolchoar. E tem também o kilt, né? Que é a colcha, assim, digamos assim. Vai, traduzindo bem, de um jeito bem simples, é a colcha, a manta, né? Isso, a gente fala que tem a regrinha dos 3, né? Kilt é a colcha. Quilter é a pessoa que faz o quilting, que é a costura. Então é a regrinha dos 3. São as 3 palavrinhas pra todo mundo poder, principalmente, pesquisar, né? A gente vai no Pinterest, quer procurar. Vai procurar o quê? Quilter? Não, você vai achar só foto de pessoas, não vai achar coisas bonitas. Então, é verdade. A gente fala dessa diferença. Legal. Porque tem muita gente que ouve o podcast ou do crochê, sei lá, faz feltro, e aí a gente vai começar a falar quilting, quilter, quilt, as pessoas vão ficar mega perdidas, então foi bom colocar todo mundo aí na mesma página, né? E é muito importante porque o próprio comércio, como o quilting é uma coisa muito estrangeira e restrita, não sabe dar os nomes. Então tem pé de quilter pra vender nas lojas, né? Tem curso... Eu super imaginei um pé agora, o pé de uma pessoa. Pé de quilter pra vender nas lojas. Tem também aula de quilt, como preparar a máquina pra fazer seu quilt, né? Quilt livre. Então tem muita desinformação. Então é super legal mesmo. Que aí quem quiser fazer, já pode fazer começando bem sabendo certeira. falar o nome certo, né? Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Como é que vocês começaram sendo tão jovens em uma arte que era de dinossauros egoístas? Vou dizer que isso é palavra da Rita. Rita, tô tirando o meu da reta, hein? Ela falou que isso é uma arte de dinossauros egoístas. Gente, a Rita é demais, né? Gente, eu adorei também. Achei que era melhor manter. Foi muito ótimo. Manter na pergunta. E ela não foi a primeira pessoa que usou essa expressão. Deve ser verdade, né? A gente não sabe. Deve ser verdade, porque, então. Porque como a gente falou, a gente criou um mundo pro Orbita, né? A gente não entrou no mundo que existia. A gente criou um bagulho paralelo e veio trazendo a galera junto. Então, a gente não conhece o que tinha. A gente realmente não conhece. Até por conta dessa questão das palavrinhas, né? Quando a gente começou, a gente não conseguia encontrar pessoas que faziam materiais pra comprar, porque as informações eram muito perdidas, assim, aqui no Brasil. Sim. Mas quando a gente começou, conta, Natasha, como começamos? Eita. A Natasha que conta mais longa essa história. Longa demais até. Então vai. Começar de que começo? Começa bem do começo, que é o mais emocionante, né? Que, tipo, não, tem que contar tem que começar tudo, com gente. emoção. Podcast, a gente não tem compromisso com hora aqui, entendeu? Pode dividir Pode em episódios. ter 3 horas de podcast. A pessoa vira a madrugada e faz igual a hipnose, entendeu? Ela põe e vai. Que beleza, hein? Bom, a gente morava em São Paulo e eu tava terminando faculdade. Eu tinha terminado, aliás, né? Faculdade de arquitetura. Ah, meu Deus, mais uma arquiteta. Sou também dessa, tá? Pois é. Arquitetas que largaram a arquitetura. Quer dizer, que a arquitetura largou a gente, mas tudo bem, no meu caso. É que a arquitetura é muito artística, né? As pessoas muito artísticas eu acho que procuram uma saída, assim, tipo, preciso de uma profissão, vou pra arquitetura. Aí fala, não, minha profissão vai ser certa. Não era mesmo. nada disso. Aí volta, né? Então a gente tava lá em São Paulo, eu tinha acabado a faculdade, a Aline também tinha acabado a faculdade, ela fazia maquiagem de cinema. Uau. E a gente cansou da cidade. Tipo, porque a gente ficou tudo muito grande, muito longe, muito cheio, muito. A gente morava no Butantã, ali, perto de onde a Natasha estudava na USP. E aí eu demorava pra ir pra minha faculdade 3 horas. Uau! E eu trabalhava, eu dava aula no Senac em Guarulhos. Então eu tinha que chegar lá. Era um rolê tão enorme que eu falava pra Natasha, às vezes, eu não sei onde que a minha alma ficou nesse trajeto. Porque eu estou aqui só corpo, a minha alma ficou nos trilhos em algum lugar. Porque, tipo, não tem mais eu. E aí a gente cansou, né? Realmente tava demais, assim. Então a gente falou, ou a gente vai embora ou já era, né? Então a gente largou tudo, a profissão, os contatos profissionais, largou tudo em São Paulo e veio pra Campinas, que é de onde a gente na verdade. A gente nasceu em Campinas. A gente voltou pra cá e aí não tinha nenhum contato profissional, não tinha nada. E a gente já tinha trabalhado juntas algumas vezes e a gente pensou, o que a gente pode fazer juntas, né? Continuar trabalhando juntas. E acabou que minha mãe fazia aula de patchwork e ela um dia chegou e falou, lá no ateliê falaram que precisa de quilter.
A gente falou, quilter? O que é Como? isso? É de comer? Pode ser. É de comer? Vamos ser, então. Legal. Foi muito A gente, engraçado. tipo, viu umas fotos. Aliás, na época a gente acabou descobrindo que às vezes a gente procurava uns projetos pra minha mãe fazer de patchwork e tal. E tinha uma quilter que a gente sempre topava com ela, tipo, Pinterest e tal. Eu falava, isso é muito bonito, essa costura, né, tal. Mas a gente não sabia o que era, né? tinha nem Então, noção. depois que a gente foi descobrir... Que a gente gostava de quilting. Antes de saber o que era. Sim. Foi muito engraçado, porque a gente falou... eu lembro perfeitamente, na cozinha, assim, a mãe da Natasha falando, ai, gente, então... E ela tava só conversando, sabe? Ela não tava dando uma ideia pra gente montar uma empresa. Ela tava só falando, nossa, lá no nosso ateliê, ou no ateliê onde eu faço aula, precisa muito de alguém que faça quilting. E aí a gente olhou e falou, o que é quilting? Tá precisando? Como assim tá precisando? Ai, quilting é aquela costura que faz. E a gente nem entendeu direito. Falou, beleza, vamos ser quilter profissional. Já era, É isso quero. aí. Não sei nem Já o que era. é, mas eu quero. Vamos fazer isso aí. E aí, depois que a gente decidiu, que a gente começou a estudar, né? Sim. E foi engraçado que a gente primeiro decidiu o nome, depois comprou livros de técnica. Foi tudo ao contrário, assim. Ok, sem problema. Foi. E aí a gente montou o Orbita, Sim. né? Montou o Orbita decidiu isso. Em março de 2014... Em junho de 2014 a gente começou já a quiltar profissionalmente. Nesse período a gente ficou estudando, Só vendo livros. vídeos, vendo livros dos Estados Unidos. Tudo que a gente aprendeu teoricamente de quilting nesses 3 meses foi dos Estados Unidos, porque como a Aline já falou, a gente não encontrava nenhum material em português. E, então... Nem de Portugal, na época. nem de em português de Portugal. Até porque aquilo, né? A gente praticamente nem sabia o que era, então não sabia também procurar. É difícil procurar quando você não sabe, né? Nem o termo. Você não sabe como procurar, Não sabe né? como procurar. É. E aí foi muito engraçado, porque a gente tava desempregada, desesperada, descoisada. Então a gente não tinha dinheiro pra comprar os livros muito incríveis, né? Então a gente comprava aquelas publicações de 1973, 1982, que vinham, eram tipo umas revistinhas de 1 centímetro, assim, de meio centímetro, que a página era muito grossa, mas não tinha muito conteúdo, né? Sim. E custava tipo $3, porque era o que a gente podia pagar na época, né? Então foi Que bom assim. que na época o dólar não tava como tá hoje, né? Gente, Sim. nem fala, porque senão ia ter sido muito mais lento, né? Porque ia ser muito menos livro. Porque Ia ter sido só uma revistinha. ia ter Só. sido uma revistinha e experimentação, o resto. Sim. Mas teve muita experimentação também, né? Foi um começo assim, bem. A gente explorou Supetão. muito. E a gente explorou muito, né? Porque como a gente não sabia o que era, a gente não tinha nenhum vício, não tinha nenhuma influência. A gente não sabe. A gente realmente entrou no mundo do quilting com muita liberdade artística, né? Muita liberdade Legal. pra fazer o que a gente queria, entendeu? Tanto que a primeira coisa que a gente quiltou foi monstros. Olha né? só. Foi monstrinhos de várias pernas. Que, tipo, ninguém nunca pediu monstros. Em toda a nossa carreira, ninguém nunca pediu. A gente quiltou Mas uma vocês já vez. fizeram. Quiltou mesmo. Quiltou uma vez. Mas foi a primeira coisa que a gente quiltou, né? Porque a gente tinha essa... Não tinha, sabe? Essa imagem do que tem que ser o quilting, como é que é um quilting bem feito, como é que é um quilting de concurso. A gente não tinha isso. A gente simplesmente falou, então vamos fazer isso. Sim. E aí, em junho de 2014, começamos a quiltar, decolou tudo, né? E aí o resto é história. Foi muito Que rápido. bom. Foi muito rápido tudo. A gente começou a trabalhar, aí começou a ganhar prêmio, aí começou a montar curso, aí começou a dar curso, aí Tá, começou vai a ter outras crescer. perguntas. Tá bom. Aí... Você já tá... A gente vai chegar lá. Calma aí. Respira. Toma uma água. Agora, vocês já tiveram contato com outros artesanatos, assim? Ou vocês sempre fizeram costura? Vocês agora falaram um pouco, né? Arquitetura, com certeza, então, já deve ter feito alguma coisa, porque arquiteto já se enfiou em tudo quanto é coisa, eu sei, digo com propriedade. Mas e aí, vocês têm alguma outra coisa que vocês gostam, até como hobby, ou faziam antes? Nosso hobby é quilting. ele virou, né, depois. É o nosso hobby, nosso trabalho, a gente só fala sobre isso, a gente só pensa nisso, a gente sonha com isso, enfim. Ficou assim. Mas, na verdade, de fato, assim, fiz artesanato? Não. Quando era criança, fiz muitas besteiras. Brinquei, né? Fez aula, foi criança, né? Foi Brinquei criança, com tudo. assim, Mas, assim, fazer mesmo, chegar e falar, vou fazer isso, não. Tentei ponto cruz. Foi a única coisa que eu lembro que eu tentei começar de fato, foi ponto cruz, e em 2 dias eu falei, não deu certo, eu fui embora. Mas fez aula de pintura, né? Sim. Fez. A aula Não. de pintura eu vejo que faz bastante diferença, assim, que a Natasha já chegou com noções estéticas, né? Que além da arquitetura, que dá essa noção espacial, essa noção de
de composição mesmo, a Natasha tem muito, assim. E eu, sim, já tinha feito... a minha família é uma família que sempre bordou, então eu já bordava ponto cheio, ponto cruz, eu fazia bordado livre, eu já fiz muita coisa, eu fazia bordado em pedraria, todo tipo de bordado eu já tinha feito. E crochê também eu faço um pouco, mas assim, nada, nem um pouco comparado com nada do que você faz, nem essa franja aqui, entendeu? Só tipo, minha mãe vai falando os pontos, que ponto que é, eu sei fazer uma grande variedade, 5 pontos no crochê, alto, altíssimo, correntinha, baixo, por exemplo, sei lá. Olha, mas são todos praticamente que tem, né? No final das contas é tudo junção deles, né? Então, mas eu não sei nada, eu não sei nem ler os gráficos, entendeu? Eu falo que sei fazer, mas eu quero só explicar aqui, né? É meio mentira, entendeu? Ela fez um dia, eu fiz. Quando era criança. Não, então... na adolescência eu fiz também, já um pouco mais adulta. Também. Só que com supervisão. Eu vou falar assim, eu sei com supervisão, entendeu? Se alguém estiver falando, faz assim, faz tal, aí eu vou fazendo. Se eu for seguir uma live, uma aula. Mas não que eu vou sentar e falar, vou criar aqui agora uma cesta. Sim, não. Mas tudo não bem, vou fazer não é disso que a gente tá falando. Eu queria saber mesmo dos hobbies, das outras coisas e tal. Porque normalmente quem trabalha com algum tipo de artesanato sempre já teve contato com alguma outra coisa, né? Seja com alguma outra técnica ou com alguma outra arte. Vem de alguma coisa isso, né? A gente vê isso muito nas nossas alunas, mas na gente isso foi... Que é como a gente fala, né? A gente entrou de supetão, assim. Então não foi uma coisa que a gente chegou no quilting através do artesanato. Entendi. O artesanato veio na infância, pra mim, né? Que bordava e tal, com a minha avó. E pra Natasha nas coisas de criança mesmo. Depois na vida adulta não teve mais, né? Já ninguém fazia mais nada. Eu fazia ainda um pouco de bordado, porque o bordado não sai da pessoa, né? A pessoa compra uma jaqueta e fala, nossa, essa jaqueta aqui R$10, eu bordo uma caveira atrás, vai valer 200 mil. Aí borda a caveira atrás, entendeu? Mas não que... Não é? Mas não era uma coisa que eu fazia muito, né? Nem ninguém. Agora, uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast é essa coisa do artesanato como visto, ainda tem uma certa... Ele é meio mal visto ainda muitas vezes. Vocês falam muito assim, somos artesãs, vocês batem no peito? A gente faz questão que bom. De falar. A gente faz questão, porque a gente vê muitas pessoas que vivem do artesanato falando, eu sou artista, eu sou designer, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando a pessoa, na verdade, ela é artesã, ela vive do artesanato, né? Então, por exemplo, eu e a Natasha, a gente não vive do nosso artesanato mais, a gente vive das aulas de artesanato que a gente faz. Mas a gente faz questão de se apresentar como artesãs. Então onde a gente vai, as pessoas falam, o que você faz? Artesanato. Gente, vou colocar palmas aqui no fundo, porque achei maravilhoso. Não, é isso mesmo. Quero que todo mundo ouça isso e repita, por favor, tá bom? A gente faz muita questão e é muito engraçado que isso é um trabalho quase de militância, né? Super. Porque na hora que a gente fala, dependendo de onde a gente tá, as pessoas arregalam o olho, assim, tipo, nossa, mas vocês têm vida, né? Vocês têm vida, vocês têm comem, vocês têm carro, vocês têm... Né? Vocês comem em restaurante, vocês têm cachorro. Eu acho que as pessoas pensam que artesanato não se traduz em renda, que não se traduz em vida. Exato. Mas na verdade não. E até por isso que a gente faz questão de falar, não, eu vivo de artesanato. E a idade também, né? Muita gente olha pra você e faz, oi? Eu, quando eu falo que faço crochê, tipo, imagina, 34 anos, com cara de 18, mas a pessoa olha e fala assim, oi, crochê? Como assim, sabe? Tipo, a pessoa já imagina que é o tapete que ela viu na casa da avó, né? E acha que é só isso. E não é, né? Tem muita coisa pra explorar. E até o próprio tapete tem que ser explorado, né? Como linguagem, porque é uma peça que a gente precisa. Exato. Gente, mas esse negócio do tapete é muito verdade, né? Eu fico muito chocada como tem preconceito com o crochê, assim, como as pessoas reduzem a uma... Eu acho que o artesanato em geral, as pessoas têm um certo preconceito. Sim, e aí tem algumas coisas que são bem específicas, que elas têm mais. Mas ainda assim, quando você fala artesanato, é uma coisa bem geral, né? É muito geral, é muito mesmo, assim. A gente vive... E até quando as pessoas não conhecem, né? Por exemplo, o nosso artesanato, ninguém conhece. As pessoas não sabem o que é. E ela já vem com o preconceito só de estar escrito, só de ter artesanato na palavra antes do
do que vem. Não quero nem saber o que é, tipo, já liga com normalmente o bazar da igreja, né? É sempre isso assim. Quando você é uma pessoa, né? Quando você é uma marca famosa que fala, isso aqui é artesanal, aí todo mundo gosta. E todo mundo fala, nossa, que exclusivo, né? É artesanal. Parece que o artesanato, essa palavra em si, ela tem um peso ainda negativo, não é? Eu acho também. Mas o artesanal também, eu vejo muitas pessoas falando assim, isso aqui é artesanal, é claro que vai ter defeitos. E a gente sempre fala para as nossas alunas, nunca justifique o artesanal com defeitos, porque o contrário disso, a máquina não tem calibragem, não tem a mesma perspectiva que a gente tem, tanto que os programas Photoshop, etc, não são capazes de traçar a linha, traçar o rosto, etc, como a gente traça, porque tem percepções, tem um nível de perfeição que é só o artesanal que dá. De onde vocês tiram essa inspiração? Como é que é o processo? Como é que acontece a composição de uma peça? Rola um rascunho, um projeto? Como é que vocês fazem? A gente às vezes brinca aqui, né, que por causa, muito provavelmente, da minha arquitetura, tudo tem projeto. Tudo tem um croquis. Tudo tem um croquis. Tudo tem que ter, né? Tipo, não tem como você começar uma coisa sem, né, ter um projetinho ali. Então, a gente também fala muito que inspiração, que às vezes as pessoas falam isso, elas veem os nossos trabalhos, principalmente os de concurso, e elas falam, como é que vocês tiram ideia e tal. E, gente, não é assim uma musa, né, que às vezes tem essa ideia de que tem uma musa inspiradora. Não tem. É trabalho ali, é você sentar, se dedicar, desenhar, não gostar, apagar, fazer de novo, testar. Então, assim, é um trabalho de dedicação de você estar disposta a errar também, né? Olhar e falar, isso aqui não ficou tão legal, como é que eu mudo? E como é que eu melhoro? Então, o processo é bem assim, a gente começa uma coisa, às vezes eu começo separado, depois a Aline entra e a gente vai juntando as ideias, às vezes a gente já começa junto também, mas é bem gradual, assim, a gente tem que ir adicionando cada etapa e pensar, e muito, muito, muito teste mesmo. E também não se auto-julgar, né? Eu acho que as pessoas travam porque elas têm a percepção errada, né? É romantizada que a gente tem de arte e de inspiração, né? As pessoas acham que a pessoa vai sentar e vai literalmente brotar uma coisa maravilhosa. Vai descer uma luz divina, assim, sobre você, não é? Um anjo, né? Que vai iluminar tudo naquele momento, e aí você vai, não precisa nem ter nada, papel, mídia, linha, nada. Simplesmente o negócio vai surgir ali na sua frente. Você já começa quiltando, né? E já começa vai fazendo. Na máquina. Isso, e não é assim, né? O processo criativo, ele tem um processo, ele chama processo por causa disso, mas eu acho que as pessoas param porque elas começam a se auto-julgar, como tem essa visão romântica que muitas pessoas alimentam pra poder alimentar o próprio ego, né? Aí uma pessoa que não tem essa vivência ainda, sente e não consegue na primeira vez, na segunda vez, não consegue ultrapassar, já começa a falar, não tenho talento, não tenho isso, não tenho aquilo, e nem se dá a oportunidade, né, de testar e de errar mesmo, como a Natasha falou. Acho que o que atrapalha muito é o auto-julgamento, né? A auto-cobrança desconectada com o processo real, né? Porque na realidade tem muito trabalho. Sim. Na inspiração. Sim, não vem do nada, realmente. A gente e mesmo quando chega de um jeito mais fácil, assim, entre aspas, que você senta e o negócio vem de repente, já teve um processo antes disso, né? Você já tem uma bagagem muito grande antes disso. Ele já é o resultado, né? Mas você já passou tempo pesquisando, você às vezes tava lá no banheiro, tava pensando nisso, você, né, tava no carro, olhou pra um negócio e falou, isso aqui é legal, e aí deixou dormindo lá no seu cérebro. E o momento, talvez exista nesses momentos de inspiração mesmo, que essa coisa da luz que desce, você tem uma ideia super genial. Mas ela também é resultado de um processo, né? De você estar com o olhar atento pra isso, né? A sua atenção voltada pra isso durante todo o tempo. Agora, uma coisa que acho que vocês já responderam até um pouquinho, mas como é que é essa questão do quilting e do patchwork aqui no Brasil? Vocês acham que tem alguma coisa nacional bacana pra se pesquisar, ou realmente a gente vai reproduzindo o que as gringas fazem? Não, tem coisa legal. No Brasil tem muita artista legal, tem muita quilter boa. O que acontece é que o quilting, ele ainda é novo, né? Ele ainda é novo. Mesmo a gente tá no quilting há quase 6 anos agora, né? Mesmo assim, ele ainda é novo, né? Então, material pra pesquisa é um pouco mais difícil, né? Um pouco mais difícil de encontrar. Mas a gente vê nossas alunas, assim,
com muita riqueza, tem muitas quilters boas de diversas áreas, né, da arte têxtil, umas mais ligadas ao patchwork, outras mais ligadas às holy cloths, como é o nosso caso, e tem bastante coisa assim, mas eu acho que na questão do ensino a gente ainda busca muito fora, porque não tem tanto método, igual nos Estados Unidos, como é uma arte que foi trazida na colonização. Muito e os Estados Unidos juntou a fome com a vontade de comer, né? Juntou uma arte que veio desde da constituição do país, né? Não das pessoas, porque tinha os nativos e tal, mas a constituição da cultura dos Estados Unidos, como a gente vê agora, e essa cultura que os Estados Unidos têm do empreendedorismo, então de vender a informação, da informação ser de qualidade. E eu vejo isso, mas a gente conversa muito sobre isso aqui, né? Que quando juntou isso faz ter uma riqueza de material lá muito grande. Eu acho que tem quilters boas no Brasil, mas ensino ainda não. Ensino, eu e a Natasha, pelo menos, a gente busca tudo lá fora. A gente gosta muito de como as pessoas ensinam nos Estados Unidos, porque elas ensinam mesmo. Elas mostram tudo, elas fazem e elas não têm essa... A gente já até ouviu, né? Inclusive de aluna nossa, no comecinho, assim, quando a gente começou a dar aula, ela falou assim, mas você não pode ensinar tudo, você tem que deixar um pouquinho escondido. E a gente falou, mas como cultura. Assim? É a uma gente... cultura brasileira isso, não é? Eu sinto isso em todas, eu acho que no crochê também, eu acho que todo artesanato. Que tem que esconder pra aprender a aluna, isso. né? E a gente pensa exatamente o contrário. Se eu esconder, eu vou mostrar que eu sou uma professora ou mau caráter ou ruim, que não tenho a informação. E aí ela vai procurar outra, né? Então a gente pensa exatamente o contrário, tem que mostrar. E isso tem se mostrado muito verdade aqui no Órbita, né? Porque quanto mais a gente entrega para as nossas alunas, mais alunas a gente tem, mais sucesso acontece, porque elas veem que é uma coisa que pode confiar, né? Que você vai comprar esse curso e esse curso vai estar lá. O conteúdo pra fazer aquilo vai estar lá mesmo. Eu acho que tem muito a ver com o medo da concorrência. Tem. A gente, como eu acho que o artesanato ainda é algo muito mal visto e muito difícil de se viver dele, as pessoas têm medo de perder os clientes, porque quando você ensina, você ainda muitas vezes vende seu produto, né? Acho que até você realmente ficar só ensinando e aí você não ter esse medo, entre aspas, aí, não sei... Eu acho que eu sinto isso das pessoas. É tipo, se eu mostrar o meu segredo, a fulana vai poder fazer igual, vai vender também e eu vou perder cliente. Então eu sinto que talvez seja daí que vem esse medo. E eu acho que, de novo, volto. Eu falo nesse podcast toda vez, volto por conta... É pela falta de valorização do nosso trabalho, né? E também, a gente deixar de ensinar também deixa de valorizar o trabalho, né? Porque a gente tá deixando de profissionalizar as pessoas. É uma bola de neve o negócio. É uma cadeia, né? A sociedade não valoriza o artesanato, por isso é difícil viver de artesanato, por isso as pessoas não querem ensinar o artesanato, e aí o artesanato vira uma coisa que todo mundo faz mal, e aí fica mal falado, aí a sociedade... não sei o que. É um ciclo, né? E é muito difícil, porque quando a gente começa a falar disso, as pessoas acham que a gente tá atacando as outras professoras, que a gente tá atacando... A gente não tá atacando, né? A nossa postura é totalmente contrária, ela é totalmente... de abraçar a nossa comunidade, as pessoas, nossas alunas e tal. Mas precisa ser apontado, né, que tal professora tá reproduzindo uma aula de alguém que criou lá nos Estados Unidos. Que tal outra pessoa tá reproduzindo um trabalho que a gente fez em 2014. Então, tipo, não é legal, né? A gente tem que se posicionar. Então, e isso foi uma coisa que a gente percebeu que, conforme a gente foi crescendo, algumas pessoas não gostaram que a gente falava, assim, tipo, abertamente. Gente, não pode copiar o trabalho da amiguinha. Não, gente, eu não sei, pra mim isso é meio óbvio, mas é bom falar todo episódio aqui, tá? Isso, né? Não pode, gente. Pode se inspirar, pode fazer aula, pode dar aula, pode ser livre. Mas não pode copiar o trabalho da amiguinha. A amiguinha ela fez isso. Ela não pode pôr no grupo. Essas coisas bem óbvias. Não pode comprar o projetinho e pôr no grupo. Não pode. Não importa se você comprou, não pode mandar por e-mail. Então, assim... Não mas pode, eu comprei, gente. né? Eu faço o que eu quero. Não é assim. Eu comprei, tô te mandando de presente. Não é assim, não é. E muitas pessoas acham que aí a gente tá fazendo o que as outras pessoas fazem. A gente tá querendo restringir. E não, a gente tá querendo educar, né? Sim. Porque quanto mais informação tiver e quanto mais as pessoas tiverem essa consciência de que isso faz mal pro artesanato a longo prazo e pra elas próprias a longo prazo, melhor fica, né? Tanto que a gente tem alunas
que contam várias histórias, assim, falava, nossa, eu tinha uma professora que me ensinava que podia copiar, que muda a orelha do ursinho, e aí pode, não tem problema. Mas vocês me ensinaram a criar o meu próprio urso. Era maravilhoso. Então agora eu não preciso mais fazer isso, né? Porque muitas vezes quando você vive daquilo, você vive do artesanato, e você não sabe criar, você não tem outro recurso, e você precisa, você faz com a informação que você tem, né? Ah, o que a outra professora falou? Falou que muda a orelha do ursinho? E exato. faz, e aí você pode, porque a lei não te impede, não tem patente. Mas, né, se o que tá te barrando é a lei, né? é só a patente. Se o que te impede de matar alguém é você ir pra cadeia, tem alguma coisa errada na função, na base desse negócio, né? Com Tipo, certeza. na base do bagulho. Então, a gente ouve muitas alunas falando isso, assim, que com essa postura que para muitas pessoas é imbatível, para as pessoas que já estiveram no outro lado é acolhedora, porque elas conseguem enxergar que vão estar protegidas de alguma maneira nessa comunidade, né? Então, Legal. é muito legal, é muito, muito legal mesmo, assim, é uma coisa que dá até um ânimo. Esse podcast tá aqui pra isso também, né? Toda Com semana estamos aqui certeza. falando sobre isso. Espero que vocês estejam ouvindo. Isso, e esclarecendo tabus, né? Porque é muito importante conversar, é muito importante trazer outro ponto de vista, e também é muito importante abrir espaço, né? Que é o que você faz aqui. Então você abre espaço para que outras pessoas possam falar, e precisa ter uma coragem muito grande, né? Pra dar o microfone na mão de outra pessoa e falar, fala aí, aqui no meu espaço. Precisa ter muita coragem, né? Então é uma posição muito louvável. Nossa, que palavra Muito difícil. obrigada. Mas é isso. De nada. Mas é verdade. Vamos lá, mais perguntas aqui. Vocês desmancham o que consideram errado ou imperfeito ou acham que tudo faz parte? Qual a visão de vocês sobre o refazer? Ó, a gente acha assim, a menos que você tenha uma tensão da linha errada ou um ponto pulando, um problema técnico mesmo que vai comprometer o seu quilt a longo prazo, porque vai ter um ponto de fragilidade ali, que como é o caso da tensão errada ou do ponto pulando, a gente rarissimamente mesmo recomendaria desmanchar alguma coisa, porque você não vai quiltar melhor, você não vai evoluir o seu processo e a sua habilidade no quilting descosturando, né? E sim quiltando. E aquele velho ditado, que você demora 1 minuto pra quiltar, você demora 10 pra descosturar. Esse então, velho ditado que a gente inventou aqui no órbita, cronometrando o tempo. cronometrando o tempo. Então é uma coisa que não vale a pena quando é digamos, entre muitas aspas, um errinho estético. É raro mesmo a gente falar, aqui vale a pena descosturar. Mas de modo geral, para trabalhos utilitários, quase nunca, a gente inclusive quando quiltava profissionalmente, a gente também muito raramente descosturava alguma coisa para refazer o quilting. Mas o importante é ter uma noção, assim, de que momento que você tá, né, na arte. Não só no quilting, mas em tudo. Então, você tá no começo, você não vai fazer um projeto avançado, né? Você vai fazer um projeto iniciante, e aí você tem que fazer com consciência de que aquilo é uma etapa, né? Então, no quilting tem várias maneiras de esconder esses erros. Isso é muito bom, né? Então, a gente sempre ensina as nossas alunas a esconder isso pra poder usar a peça, ter orgulho, ficar feliz, não desperdiçar nenhum material, nenhum nada, e nem o tempo, né, delas. Então, a gente sempre ensina. E um deles é o bololô de gatos, que inclusive a gente tá olhando aqui. Adorei o nome, só queria dizer. Que reaproveita tudo mesmo. E você consegue manter, né, essa história, esse quilting, e não ficar presa, porque essa questão do descosturar, emocionalmente, ele é muito ruim, porque você vê todo o seu trabalho indo pra merda, literalmente. E porque você tá desfazendo, né? E também, do ponto de vista do tempo, é um tempo que você podia estar investindo e ficar melhor no quilting, né? Então, não vale a pena. Eu não sei, eu vou tentar transpor até um pouco pro crochê. Eu acho que na costura, realmente, demora muito mais você desfazer do que você fazer. No crochê já é um pouco o contrário, porque desfazer crochê em segundos, assim... Dá até dó, porém, né? Tão rápido. Falta tanto tempo pra fazer. Isso. Que você puxa e sai. Não é, vai tudo, assim. Porém, eu também, pras minhas alunas, eu nunca recomendo desfazer, por mais rápido que seja, porque eu acho que senão você não chega nunca no fim do negócio. Não chega, é Sim. verdade. Não é, eu acho que você precisa desse processo todo. Sim. E a não ser eu mesma, mesmo se eu tô fazendo alguma peça pra venda, a não ser que aquele erro realmente vai estragar o meu projeto,
Eu não desmancho. Eu dou um jeitinho e continuo. Porque tem até a ver com a coisa do ser artesanal. E não é porque tá errado, ou tá feio, ou tá torto. Não, tem a ver com o processo, sabe? Você precisa continuar com aquilo. Senão você só vai ficar faz, refaz. Porque nunca vai ficar perfeito, gente. Não existe perfeição. Isso. E aí você fica acumulando esse monte de experiência ruim, ao invés de construir experiências boas, né? Perfeito. Com aquele negócio. Então, tipo, a gente também é muito determinista, assim, tipo, não descostura. Não, pelo amor de Deus, exato. A primeira resposta é não descostura, exceto nos casos de trabalhos de concurso, né? Porque aí, nos trabalhos de concurso, eles estão sendo avaliados nos mínimos detalhes, né? E aí não vale a pena deixar um erro por causa de 5 minutos de descosturar. Então aí, a mesa trabalho que demora meses, quase ano pra fazer. Pra você fazer, né, os 5 minutos de descosturar um pedacinho que você vai deixar, né? Mas aí a mesa vira, mas porque também o objetivo vira muito, né? Ele muda muito de um trabalho de concurso. Ele é um trabalho pra ser olhado, pra encontrar defeito, né? Então você não vai... É um trabalho pra encontrar defeito. Então você não vai ficar deixando ali de sopa, né? Vamos aproveitar, já que vocês puxaram aí o papo, sobre concursos. É um negócio, assim, que eu vou dizer que eu nem sabia que existia. Eu conheci o trabalho de vocês, já tinha visto, mas eu não tinha nem noção que vocês faziam concurso, que vocês ganhavam coisa. Eu tô assim, ó, de queixo caído. Mostrei pro marido, o marido já tá fã de vocês, inclusive. Que bom! Assim, impressionante o negócio. Mas conta pra mim aí, da onde vem esses concursos? Como é que vocês começaram? Como vocês souberam disso? Como vocês resolveram participar? Como funcionam esses concursos? Agora é o momento, põe aquela musiquinha triste. Que vai começar uma história, tipo, muito triste. Quando a gente começou o Quilting, a gente já falou, né? A gente sentia uma dificuldade muito grande. Eu não sei se isso acontecia no país, ou se foi só a gente que sentiu. Que a gente não encontrava produto, não encontrava material, não encontrava coisa pra estudar, não encontrava nada. Era, tipo assim, terrível. E aí a gente fez, aconteceu, pesquisou, inventou, quiltou monstro. E foi, né, pro mercado trabalhar. Quando a gente começou a trabalhar, nosso Quilting foi muito rejeitado. Muito, assim. Porque como a gente tinha essa liberdade artística, ele não tava dentro dos padrões que as pessoas esperavam, né? Então, ele foi rejeitado num nível da gente ouvir que o nosso trabalho nem de graça, que era melhor comprar da China, da M. Martin. Meu Deus! De pessoas que, teoricamente, sabiam o que tava fazendo. E a gente fazia só há 4 meses, quando a gente ouviu isso. Então, tipo, não tinha nenhum cabimento falar isso pra uma pessoa de nenhuma hipótese. Pra né? ninguém, né, gente? Pra Pelo ninguém. amor de Deus. Você guarda pra você, se você acha isso aí. Só queria dizer. Isso. E ainda chamaram isso de consultoria, tá? Só pra dar uma pitada aqui. Depois falou que ensinou a gente. Tô chocada. Aí, o que aconteceu? A gente ouvia isso semanalmente, toda semana. Ai, tá muito ruim. Ai, isso aqui é muito ruim. Ai, agora vocês acertaram, finalmente. Aí, quando a gente começou a ficar melhor, mas vocês ainda não estão tão boas quanto tal pessoa de Sorocaba. Ai, mas vocês ainda não fazem tão bem quanto não sei o quê. E aquilo foi minando a nossa vontade de fazer, sabe? A gente começou com muita empolgação e aquilo foi... Em questão de poucos meses, a gente tava já, nossa, daqui a pouco a gente vai ter que abandonar esse negócio, porque a gente não serve pra isso. E aí, a gente... pesquisava muito, né? Pesquisava muitas referências visuais, porque a gente já achava o Quilting lindo. E a gente descobriu que existia concurso. Ai, porque inclusive a Marina Landi, que depois a gente até trabalhou com ela, tinha ganhado um concurso, não sei onde, e aí por causa disso ela tinha sido super... conhecida, né? A gente falou, nossa, será que se a gente mandar pro concurso lá onde a gente aprendeu, de onde vem, eles vão entender o que a gente tá fazendo? Aí a gente falou, então vamos fazer, né? Com a maior ingenuidade do universo. Porque geralmente as pessoas que mandam trabalho pra concurso têm 10 anos de experiência, tem negócio próprio, tem, sabe, toda uma vida, todo... Não, porque você precisa também de coragem, de bastante confiança. Ou cara de pau. Ou cara de pau, é o que a gente fala. Ou cara de pau, que é o que normalmente eu também tenho, mas enfim, vamos lá. A gente não tinha nenhuma noção de nada. A gente não tinha noção do tamanho que era. A gente não tinha noção da proporção que tomava. E a gente não tinha nenhuma coragem, assim, tipo, no sentido de ter uma autoestima de, tipo, meu trabalho está pronto para ir para um concurso. Na verdade, a gente queria fazer parte de alguma coisa que desse algum tipo de acolhimento pro nosso trabalho, entendeu? Foi isso que a gente foi buscar nos concursos. A gente não sabia nada, né? Foi muito engraçado, porque a gente quiltava 1 ano
quando começou o nosso primeiro trabalho de concurso. E depois, bem depois, a gente começou a ouvir as entrevistas, as pessoas falando assim, não tenha medo, as quilters que ganham aqui já tem 10 anos de experiência, mande o seu trabalho. E a gente ganhou um prêmio com esse primeiro trabalho. E eu falo pra Natasha, é muita cara de pau. Isso é muita cara de pau. Porque não tem nem sentido lógico, né? Assim, se você for pensar, a pessoa mandar. Mas a gente mandou buscando esse acolhimento mesmo. A gente ganhou. Quando a gente ganhou o primeiro prêmio, a gente viu do que se tratava, né? Esse trabalho, que foi nosso primeiro trabalho autoral. A gente viu do que se tratava e a gente sentiu esse pertencimento, sabe? Em algum lugar. Entendi. A gente falou, não, nosso trabalho, ele faz sentido aqui, né? As pessoas gostam aqui desse frescor. A gente ouviu, inclusive, isso das pessoas lá. Que o nosso trabalho tem frescor, o nosso trabalho tem outro ponto de vista. Que é pelo fato da gente não querer se enquadrar, né? Nas coisas que as outras pessoas fazem. E aí a gente, caiu no buraco de Alice, abriu, regaçou Agora tudo, vai, começou né? a mandar e a gente não tinha nenhuma noção. E as pessoas falavam assim, esse aqui é muito bom. A gente mandava lá. A gente não sabia nem o que era. E aí mandava. E aí foi mandando. E começou a ganhar mesmo, assim, começou a ganhar real, vários prêmios. Um trabalho que a gente tem, ele premiou em todos os concursos que ele esteve. Ele esteve em Houston, em Paducah, e são trabalhos, e são concursos muito concorridos no mundo inteiro, assim, de pessoas que mandam da Rússia, do Japão, lugares que tem tradição, sabe? Então, pra gente foi muito impressionante, assim, ganhar um melhor painel de um show. E tá concorrendo com um país como o Japão, que tem 2.000 anos de história têxtil, né? Sim. Então, é uma escala muito grande, assim. E aí, quando a gente começou a ganhar e receber esse feedback, porque mesmo quando a gente não ganha, a gente recebe os comentários, né? A gente vê as pessoas falando do trabalho, a gente vê as pessoas falando isso aqui é muito legal, não sei o quê. E aí deu pra gente tipo, não, você quer falar mal do meu trabalho? Então você vai falar com os juízes aqui, ó, porque você vai lá e fala com esse juiz aqui, tá bom? Fala comigo não, porque ele aqui tá falando que é bom e com certeza você não tá melhor do que ele pra avaliar, então fica quieta. Não, mas acho isso uma coragem enorme de vocês, porque eu entendo, podia ser mais um balde de água fria. Podia, né? Independente da qualidade do trabalho de vocês ou não, Sim. porque eu acho que não é isso que a gente tá falando aqui, né? Questão de, Não. vocês tiveram zero acolhimento das pessoas daqui do Brasil e aí precisaram disso pra poder continuar, porque talvez se não fosse isso, vocês tivessem parado, né? Vocês, de repente, talvez não teriam feito isso. Isso, e na verdade, o público, as pessoas pra quem a gente quiltava, gostavam do nosso trabalho. A questão era realmente esse pequeno entorno que queria deixar a gente reclusa, entendeu? Na verdade, hoje com mais maturidade, a gente começa a entender um pouco melhor, né, as coisas. Mas assim, quando a gente se desvinculou desse meio, a gente chegou num Brasil querendo a gente. Então, também foi importante realmente pra nossa autoestima como quilters, assim, pra gente se desvincular, pra gente poder falar, não, a gente tem o nosso trabalho, né? E eu acho que, assim, vale lembrar de novo, tem espaço pra todo mundo, cara. Tem espaço pra todo mundo. Sabe? E as pessoas têm esse medo, é aquilo que a gente tava falando do não ensinar, do não compartilhar. Que não tem necessidade. Eu sinto que o próprio podcast tá aqui pra gente contar tudo mesmo pras pessoas, porque tem espaço pra todo mundo. E quanto mais espaço tiver, mais espaço vai ter, sabe? Isso, quanto mais a gente criar espaço, mais vai ter, né? Exatamente. E no começo a gente conheceu umas pessoas muito legais, assim, a gente conheceu duas, 3 quilters, né, que acolheram muito a gente, assim, só que elas eram de longe e a gente já tava começando a olhar pra fora. Não dá pra falar que foi tudo ruim também, só quero deixar essa ressalva aqui. A gente conheceu, sim, algumas pessoas que falaram, nossa, faz mesmo, trocou linha, trocou produto, deu dica, foi super legal, mas não era uma coisa consistente, né? O que a gente vivia semanalmente era o contrário. E foi isso que foi... Eu acho que também no caso de vocês, acho que do que vocês fazem, tem também, são poucas pessoas ainda que fazem aqui, então isso também vai restringindo muito mais, né? É um artesanato que ainda tá pouco difundido aqui no Brasil, a gente não tem mesmo
uma grande... A gente zero história com isso aqui. Isso. Então, por isso que faz sentido, talvez, recorrer a outras coisas lá fora. Porque eu sou muito a favor da gente valorizar o que a gente tem aqui no Brasil, em vez de ficar... Porque tem gente que fica... Ai, porque a fulana Só de lá lá é fora. maravilhosa, não sei o que, só de lá de fora. Mas no caso de vocês, eu entendo, né? Se não tem aqui, vamos ter que buscar Vamos ter que as buscar. referências. Isso, e também fazer jus, né? Porque a gente vê muita Exato. pessoa falando assim, eu criei, mas na verdade tá... Pô, dá o crédito, sabe? Faz o bagulho direito. Mas a gente também tem uma coisa com o nacional, né? A gente sempre... Os materiais. Sempre usa os materiais o máximo possível nacional, porque o quilting, como ele vem muito, a informação vem muito dos Estados Unidos, da Inglaterra e tal, muitas pessoas falam assim, não, pra quiltar é só com tal linha. Custa R$25, 100 metros da linha. Tudo importado. Você não vai fazer, você não vai fazer um artesanato de hobby pra você pôr uma panela em cima cheia de canjica, pra arrebentar em tudo, numa linha que custa R$25, 100 metros. Não tem como, isso é totalmente fora da realidade. E a beleza do quilting não tá no material, né? Ela tá realmente na criação, no processo criativo. Então, a gente sempre bate nessa tecla, né? A gente põe na descrição dos vídeos, todo feito com materiais nacionais. Aí vai lá pros Estados Unidos, feito... E as pessoas leem, né? É muito engraçado. Elas utilizaram apenas materiais nacionais, lá do Brasil. Então, a gente Legal. tenta, né? Vai tentando. Como é que... Aí teve muita gente que ficou interessada em saber como é trabalhar com essas pessoas famosas aí. Falaram da Marina Land, acho que é até legal vocês comentarem quem é um pouco, né, pra quem não conhece. Mas como é trabalhar com essas pessoas que já são premiadas lá fora? Como foi, né? Com a Marina foi assim, é engraçado, né, porque a Marina é uma pessoa muito generosa. A Marina é uma das artistas têxteis mais premiadas também. Ela ganhou já uns 3, 4 prêmios, eu não sei os números, mas ela já ganhou diversos prêmios e muitos, acho que todos ou muitos, nas categorias dos melhores, assim. Ela é uma artista que faz patchwork na linguagem da colagem e da pintura. E aí, a gente entrou na jogada assim, ela... precisa de alguém pra fazer o quilting, pra finalizar a peça dela, e ela não faz o quilting, porque ela se dedica à arte dela, que é a exploração mesmo do patchwork, né? E aí, desse patchwork artístico. E ela é muito incrível, ela é reconhecida nacional e internacionalmente no mundo inteiro. E aí, a gente não é ninguém, né? Não era menos ainda, a gente não é hoje, né? A gente era menos ainda na época. E aí, a gente recebeu uma ligação da Marina Land falando, eu vou lhe mandar uns trabalhinhos pra vocês, pode? A gente, pode, lógico. E aí, a gente brinca, né? Que eu falava assim, pode, lógico, com certeza. E eu tava Por dentro... abrindo a boca, gritando, fazendo várias expressões de desespero e emoção, mas eu tava super, super plácida no telefone. Claro, pode mandar. Imagina, sem problema. Aí ela mandou uns trabalhos de aula. Temos agenda, estamos disponíveis. Ela mandou uns trabalhos. E isso não era... Vou até fazer um adendo. Isso não era querer se fazer de difícil. A gente queria manter uma imagem profissional, né, pra ela. Sim. Porque a gente sabia que o trabalho dela era muito, muito sério, né? Assim como de todas as nossas alunas. A gente sempre prezou por uma postura bem profissional, assim. Agora é que a gente é mais desbocada. Mas no começo a gente era muito séria, assim, muito certinha. Porque você entregar o seu trabalho na mão de uma outra pessoa é uma coisa que... Dá uma palpitação. Dá uma palpitação no coração da pessoa. Imagino, Assim. então, uma responsa da grande, né? Então a gente queria sempre passar o máximo de confiança pras pessoas, né, através de um profissionalismo. Então a gente se continha um pouco. E aí, ela mandou os trabalhos, uns 2, 3 trabalhos menores, assim. E aí, quando ela começou a fazer o último trabalho dela, ela falou, meninas, eu vou mandar pra vocês. E aí a gente falou, tá bom, lógico, pode mandar. Da mesma maneira, claro, nós temos agenda. E aí a gente fez a parceria, né? E aí foi muito legal, porque a Marina deixa a gente muito
aberta, assim. Ela fala, eu pensei isso, eu pensei aquilo, mas ao mesmo tempo ela confiou muito no nosso trabalho, né? O que pra gente foi muito importante, porque assim a gente conseguiu realmente se colocar no trabalho, colocar a nossa visão do quilting, né? Colocar a nossa perspectiva, nosso ponto de vista e colaborar de maneira integral, né, com o trabalho, não só de uma maneira funcional, mas de uma maneira artística mesmo. Inclusive é uma das perguntas aqui que as meninas fizeram, se quando vocês fizeram esses trabalhos, se rolava uma troca de ideias ou cada um faz sua parte de modo independente, como é que conversa tão bem com a peça? Eu fiquei pensando assim, igual trabalho de grupo, cada um faz sua parte, a gente junta depois, acho que não vai dar muito certo isso, mas tudo bem. A gente conversou poucas vezes, né, umas 2 vezes no máximo, e não antes do trabalho, né, e não era uma conversa restritiva. Ela falava mais do processo dela, né, do que ela estava fazendo, o que ela estava pensando, e mostrava muita confiança, assim. Eu, pelo menos, não lembro dela falando, eu quero que faça assim, eu quero que faça assado. Eu lembro muito pelo contrário, de eu falar assim pra Natasha, nossa, mas ela tá entregando na nossa mão, sem, sabe, nenhum nada, entendeu? Nenhum ela tá direcionamento, né? livre, Só uma conversa. Tava confiando mesmo em vocês. Ela tava confiando mesmo, assim, pra mim, foi muito nítida essa... Eu acho que no caso de ser um trabalho para concurso, diferente de quando a gente quiltava profissionalmente, para as clientes que estavam fazendo trabalhos utilitários, tipo a manta do neto, a toalha de não sei o que ela vai usar, o que vai dar para alguém, ela sabe o que ela quer, porque ela sabe o que ela gosta, ela consegue ver no utilitário, no patchwork, ela já tá mais acostumada. Então, por exemplo, eu não gosto de um design, eu não gosto de pluma, eu não gosto de linha reta, ou então eu quero que fique fofinho, eu quero, sabe? Então, tem um direcionamento, porque a pessoa já tem um pouco mais de ideia do que ela imaginou para aquela peça. E é diferente também. Em relação ao quilting, né? Ela imagina o quilting quando imagina a peça. E a Marina, acho que não, é isso que eu tô querendo dizer. Porque aí o que acontece? Quando eram esses trabalhos profissionais do serviço, a gente sempre falou assim, o trabalho é seu. O quilting, ele tá ali pra valorizar e tal, mas ele não pode aparecer mais, ele não pode ser mais especial do que o trabalho da cliente, né? Porque é aquilo, a gente tá prestando um serviço, é diferente a relação. Agora, com a Marina, no caso do concurso, era um trabalho de parceria. Então, eu acho que também muda um pouco essa ideia, porque é aquilo, do mesmo jeito que eu não... Como é uma parceria, eu não falei pra ela, olha, não usa esse tecido, usa aquele outro, não muda essa cor e tal. Do mesmo jeito que a gente não interferia no dela, ela não interferia no nosso, né? Sim. Então, eu acho que... ela tinha bem clara essa visão de parceria. Ela era muito generosa, ela foi muito aberta, assim, bacana. Ela foi muito... E você vê até nos vídeos da Marina e tal, ela realmente é muito generosa, sabe? Tipo, ela decidiu que ia ser a gente, então ia ser a gente, do jeito que a gente quisesse, entendeu? Então, tava muito claro, né? E da mesma maneira que, lógico, a gente nunca ia ficar, né, dando palpite no que ela tava fazendo. ela também deu muito espaço pra gente, né? Pra gente poder fazer o que a gente quiser. E a gente foi, de novo, com a maior cara de pau do mundo e fez uma coisa que a gente nunca tinha visto em nenhum tipo de trabalho desse. Uma ideia que a gente desenvolveu num outro trabalho e deu super certo, né? Porque esse trabalho, a Marina conta, quando ela foi receber o prêmio, as pessoas elogiavam o quilting também. Além de elogiar o trabalho, as pessoas que acompanhavam o trabalho dela falavam, nossa, esse quilting tá muito maravilhoso. Esse quilting não sei o quê. E pra gente foi tipo, uau, né? Foi tipo, nossa, velho, não acredito que as pessoas pararam na frente do trabalho da Marina, elogiaram o trabalho da Marina e ainda elogiaram o quilting. Então, inclusive, é uma das perguntas aqui também, né, que nos concursos concorre quem fez, né, a peça e quem quiltou. Na opinião de vocês, de quem é realmente o mérito? De quem é a autoria? Ou são coisas... É o mérito da peça da Marina, ou do quilting é de vocês? Ou realmente tem a ver com a parceria? É uma obra só? Como é que vocês veem isso quando... Quem é premiado nessa história toda, no final das contas? A gente vai bem pela ideia da parceria, né? Porque do mesmo... o quilting. É o quilting, sim. É o conjunto, né? É o conjunto, porque da mesma maneira que o trabalho não ia ter o mesmo impacto sem o quilting, ele também não ia ter o mesmo impacto sem o trabalho da Marina fazendo aquela cara, o rosto, enfim. E o quilting, ele tem uma característica de destruição muito... Ele é muito... impositiva, né? Se a pessoa fizer um quilting que não tá
que não tem nada a ver com aquele trabalho, ela pode literalmente arregaçar o trabalho de quem veio antes, né? Então, nesse aspecto, não é nem porque, tipo, não, o prêmio também é nosso, não é da Marina, não, não é por isso. É no sentido de... Se o Quilting não tiver essa parceria com o Patchwork, ele destrói, ele impede esse prêmio, entendeu? Ele destrói qualquer trabalho, independente de ser concurso, até os utilitários. Eu né? até vejo, é sempre uma coisa complementa a outra, porque vocês também, eu acho que também não conseguiriam salvar um trabalho mal feito só com o Quilting também, né? Tipo, não. Eu acho que uma coisa, os dois têm que estar bem feitos, bem pensados, Isso. e um só realça ou complementa o outro, né? Nos Estados Unidos, eles dão uma importância maior pra quem faz a primeira etapa, né? Tá. Então, o Quilting, ele é como se fosse secundário. Acho que até por isso que veio essa pergunta. Porque é bem nítida essa hierarquia nos Estados Unidos. Mas pelo menos pra gente que vê o poder de destruição do Quilting, e até pra própria Marina, ela falava isso, né? Ela falava assim, meu trabalho não é... Eu não posso nem escrever no concurso sem o trabalho de vocês, né? Então, ela mesma falava isso. Então, eu acho que não tem... A gente não vê dessa maneira como uma hierarquia. A gente vê que o Quilting está em função do Patchwork. Quando o Patchwork existe, o Quilting está em função daquele Patchwork, né? A gente não vai sair fazendo como se o Patchwork não existisse. Muito pelo contrário, a função do Quilting ali é valorizar aquele Patchwork. Mas essa função é uma função muito importante, né? Sim. Então, a gente para sempre... o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, A gente sempre tenta manter isso assim e tentar ver todos os pontos, né? Porque, por exemplo, o trabalho da Marina que a gente quiltou é uma fotografia de um fotógrafo, né? De uma pessoa. Então, a Marina sempre falava isso, né? A gente também concorda que é um trabalho muito conjunto, né? Teve o fotógrafo, teve a pessoa, teve a Marina e teve a gente. Mas a força motriz desse trabalho é a Marina, né? Que é o trabalho dela. Sim. A gente considera um trabalho da Marina, inclusive. A gente não considera um trabalho nosso, né? Um trabalho de parceria da Marina. O trabalho que a gente quiltou da Marina, por exemplo. Certo. Uma frase de vocês aqui, que uma das meninas lá do Telegram pediu pra vocês comentarem. Frescura, o item de série em toda a Quilter. Na verdade, a gente, por causa dos concursos e por uma questão de uma levíssima tendência ao perfeccionismo, que talvez eu possa vir a ter. E numa situação bem hipotética. Bem Vamos deixar isso bem hipotético, claro. Bem talvez. hipotético. Bem claro, ninguém aqui tem isso. Não, imagina. Não. Então, a gente acabou, né, fazendo muitas coisas e às vezes a gente tem alguns cursos que a gente ensina essas frescuras e que algumas pessoas já falaram, vocês são muito frescas, tipo, senta e faz, para de ficar, sabe, frescurando. E a gente falou, mas pelo contrário, né, é a frescura que trouxe os nossos prêmios, as nossas alunas, as nossas clientes. Se a gente não fosse fresca, a gente não teria esse resultado. Então, a gente acabou começando a brincar com isso, né, tipo, você quer ser uma boa quilter, você tem que ser fresca, você tem que ter frescura aí. É porque o quilting é feito de minúcias, né? Ainda mais esse quilting que a gente faz, como o quilting tem uma função muito utilitária, tudo que é acima do utilitário é uma frescura, né? Justo. Então, por que ao invés de fazer uma tela C aqui, a gente fez esse monte de frescura? É porque a gente gosta de ver a frescura. Sim. Então, a gente sempre brinca que, tipo, frescura é nosso sobrenome. Falou que vai demorar, falou que vai ficar incrível, falou que é desnecessário, a gente Eu quero ver, então. é desnecessário, deixa eu ver. Deixa eu ver se não me interessa. Mas isso aqui você põe só pra pôr, não tem nenhuma função. Isso aqui você põe só pra... então deixa eu olhar, entendeu? Porque, tipo, é isso, né? É buscar o algo a mais, né? É nesse sentido de buscar algo a mais, além do que tá aqui determinado, né? Pôr um pouquinho a mais. E vai sempre pondo um pouquinho a mais, né? A gente sempre vai pondo. Normal. Sim, porque se fosse só pra finalizar o trabalho, todo mundo ia viver de uma tela C e acabou, né? Tipo, ponto final. Não ia ter quilting livre, não ia ter quilting com régua, não ia ter quilting marcado, não ia ter nenhuma técnica especial de quilting. Elas existem porque é uma frescura. É frescura. É uma frescura que a gente levantar a
bandeira. Mais frescura, por favor. É estética mesmo, né? E eu acho que tudo bem também, porque a gente tem as coisas que são funcionais e elas também podem ser bonitas. Sim. Isso, as pessoas tendem a separar, né, o que é funcional e o que é bonito. A função do que é bonito Sim. é ser bonito. E o funcional, a função é ser funcional. Não, gente, as coisas podem ser funcional e bonita. Sim. De preferência, né? De preferência. De preferência, exato. porque uma coisa que é só funcional e não é bonita, não chato, é legal. É ruim de olhar, né? É De ruim. viver com ela. Igual esses tripé de câmera aqui, gente, por que não coloca um glitter, entendeu? Por que não coloca um negócio? Fica esse trambolho gigante aqui, a gente fica olhando pra esse negócio o dia inteiro. Se tivesse um glitter, já dava um tchan, né? Então, Bom, pra gente terminar aqui, porque a gente já falou bastante, eu ficaria aqui alguns dias falando, porque esse assunto muito me interessa. Aliás, o podcast é sempre sobre tudo isso que a gente tá falando, né? Tudo muito pertinente. Mas enfim, aliás, essa coisa de arte, de ser bonito ou não ser. Quem não ouviu ainda o episódio número 17, o Clube do Bordado, que a gente fala sobre arte e artesanato, é interessantíssimo, falamos muito sobre isso, muito interessante. Mas enfim, propaganda feita, vamos lá. E como é que vocês se imaginam daqui 10 anos? Quais as ambições de vocês? Porque segundo ela, Carla, nossa querida pé de mesa, vocês já estão no topo, vocês já são super pica das galáxias, palavras da Carla. eu acho que a gente vai continuar indo pra cima, né? Porque a Esperamos, gente né? a gente até brinca com as alunas, né? Que a gente vai descobrir novas galáxias, assim, no quilting. Essa visão que as alunas têm da gente estar muito no topo, a gente ser muito, muito incrível, muito grande, muito... Tudo é uma visão que até a gente fica meio surpresa, assim, quando a gente encara, porque a gente vê o nosso trabalho como um trabalho técnico, né? Muito consistente. Mas a gente quer explorar tanta coisa ainda. A gente tem um futuro um horizonte tão vasto que a gente ainda quer chegar, que eu acho que a gente vai tá crescendo ainda, né? Com certeza a gente vai estar no quilting, com certeza seremos muitas quilters no Orgulho Quilter. Sim. E com certeza a Carla estará lá, que fez essa pergunta. Mas eu acho que tem muito a ver com essa coisa de vocês serem vistas por tão grande. Eu acho que tem a ver com vocês terem ganhado tantos concursos. E por a gente ter realmente ainda um público muito pequeno aqui no Brasil. Né? Não tô desmerecendo vocês, pelo amor de Deus. Acho o trabalho de vocês maravilhoso, mas eu acho que tem. Quanto menos gente, né? O quanto você conquista fica maior, né? Eu acho também. E também eu acho que tem uma coisa da qualidade. As nossas alunas falam muito, assim, que a qualidade dos nossos produtos é uma qualidade muito acima, a qualidade dos cursos é muito acima. E eu acho que essa coisa jovem também, né? Porque a gente tava falando da coisa lá no começo das dinossauras egoístas. São pessoas mais jovens vendo uma coisa que normalmente não era visto por gente jovem. Porque o crochê teve isso também, né? A gente teve um movimento quando começou a se pensar num crochê mais moderno. Hoje já tá mais difundido. Hoje você já vê muita gente jovem fazendo crochê, mas acho que quem começou também teve esse boom aí, né? Sim, com certeza. E a gente até brinca, né? Que vai chegar a hora do quilting, o crochê. Sim. Da mesma maneira que o crochê se reinventou e as pessoas jovens começaram a desenvolver essa atividade, a gente tem muitas esperanças, né? Que o quilting viva isso também, porque é muito legal ver a coisa se reinventar, né? Ver outro ponto de vista naquele lugar, né? Então, a gente espera que a gente participe disso no quilting, né? No futuro. E com certeza a gente vai estar quiltando. Agora, em relação aos concursos e esse tipo de coisa, a gente não tem muitos planejamentos, assim, pra essa parte, porque tudo que a gente fez em relação a concursos sempre foi uma exploração própria, né? A gente sempre quis explorar a nossa própria linguagem e etc. Eu não sei como é que vai ficar essa questão. Agora, com certeza absoluta, mas isso eu posso dizer com carteirinha. A gente vai estar quiltando daqui 10. Ó, que tá gravado, hein? Tá gravado pra posteridade. Vamos ver, então. E as dicas da semana. E aí, meninas,
que vocês estão assistindo, zerando Netflix, zerando Amazon, zerando o quê, né? Porque nessa quarentena aí, apesar da gente estar trabalhando muito, eu não sei vocês, mas eu tô trabalhando pra caramba, ainda assim a Netflix aqui tá fritando. Nossa, e você sabe, Fê, que a gente raramente assiste televisão, Netflix, então até o que a gente vai indicar é velho. E quando a gente assiste os mesmos filmes, né? Então é muito engraçado, assim. Então vamos indicar primeiro... Fica ligado, porque a gente já tá se preparando pra playlist do Halloween, porque o Halloween sim é sagrado. Nesse esquema. A gente assiste os mesmos filmes. Todo Halloween a gente assiste os mesmos filmes. Gosto. E são todos em preto e branco. E em cada Halloween a gente dorme em algum, né? Porque a gente faz uma seleção, tipo, 15 filmes. Aí não tem como assistir todos os 15 filmes, né? Então a gente dorme, acorda, come uma besteira e vai na maratona ali. Então o gabinete do Dr. Caligari é, assim, imprescindível que você veja. Se você quer que o tá muito bem, você precisa assistir. Ele é incrível. E se você quer me fazer feliz, cara, quilta um negócio do filme e me manda pelo menos a foto. Eu vou ficar muito feliz, eu vou te amar pra sempre, porque ele é lindo, ele é do expressionismo alemão e ele é simplesmente a coisa mais linda do mundo. Então ele é um filme pra quem gosta de filme em preto e branco e pra quem gosta de entender de onde que o cinema veio, né? Porque ele é um filme de 1920, então ele é bem diferente dos filmes que a gente tá mudo, né? Importante falar, que tem gente que não gosta. Mas vale muito a pena ver, porque ele tem muitas coisas visuais que são muito interessantes, né? Então, quem não viu, vale a pena. A gente procura por aí, porque vale muito a pena. E eles são mais curtos. Então, não gosto de filme mudo. Mas assiste mesmo assim, que você vai começar a gostar depois deles. A influência do cinema é muito, muito presente no nosso trabalho. Até porque eu sou cinéfila, né? Trabalhava com cinema. E a Natasha também é cinéfila. Então, é tipo assim, juntou a fome com a vontade de comer e a gente com um mundão aí pra explorar, entendeu? Então, ficou muito, muito presente. E a outra dica é uma série muito impressionante, que é o Alias Grace, que é uma série, ela vai falando, ela tá construindo uma colcha de patchwork à mão em 1800, e é uma série muito impressionante. Eu fiquei muito impressionada porque ela é ao mesmo tempo contemporânea, né, nas questões do feminino, né, do feminismo, do feminino e de como a mulher é vista pela sociedade. Ela ao mesmo tempo é de como a mulher se vê, de como a mulher olha pra sociedade, de como a mulher vê, como ela é vista. Gente, é muito incrível. E tudo isso com patchwork no meio. A atuação é maravilhosa. É meio triste, assim, pra quem tem uma tristeza meio latente, talvez não seja bom. É bom falar, é bom né? avisar, porque é bom avisar. Eu, por exemplo, tenho fases que eu não quero nem saber. Você falou que derrama lágrima, eu não quero nem passar perto. Porque eu fico semanas dentro daquela tristeza, né? Eu sou terrível. Eu sou assim também. Então eu acho que eu aviso por causa disso. Me compadeço das outras amiguinhas que também ficam semanas pensando, não acredito que aquele filho da mãe fez isso. E a pessoa não sai da série, entendeu? Sim. Mas, assim, pra quem tem Pra quem tá disposta, é muito legal. Aliás, Grace realmente é muito... E eu tenho ao mesmo tempo um pouco da história da psiquiatria, né? Gente, é tipo muito rico, é muito legal. Bom, eu vou indicar uma série bem assim, porque assim, toda semana eu tô aqui, toda semana eu dou dica, daqui a pouco vai acabar, entendeu? Porque eu não assisto tanto assim, então às vezes tem que ser umas coisas meio boba no meio do caminho, mas tudo bem. Uma temporada nova que começou... Você deve gostar, Aline, do Glow Up. Aquela dos anos 80? Não. Essa é a... Glow, acho que é só Glow. É só Glow. Viajei, é só Glow. Então, essa Glow Up, na verdade, é um reality show, é aqueles programas de... Adoro reality. Eu adoro reality. Adoro. Porque a gente vê as galera fazendo, adoro reality. Adoro. E é de maquiagem. É muito legal. Tem 2 temporadas no Netflix, saiu a 2ª temporada agora. Caramba! E eu adoro assistir porque sempre me traz ideias, né? Então, qualquer tipo de reality show, qualquer um, eu acho que sempre... Eu adoro já falei aqui milhões de vezes, RuPaul, né? Pra mim é meu coração, assim. RuPaul a gente tem que assistir só se você tá desanimada, assiste o RuPaul, que você vai ficar animada. Exato. E te traz muita inspiração, né? Eu acho que todas as referências que eles trazem, as coisas que eles fazem, enfim, é sempre tudo muito bonito. E aí eu terminei, assim, coisa de, sei lá, 2 dias, a temporada toda, né? Porque é facinho de assistir reality, né? Não tem a maravilhosidade toda de RuPaul, mas ainda assim é muito legal. Apesar de eu já falei aqui milhões de vezes, mas eu odeio a parte do reality show onde as pessoas saem. Eu fico triste, eu pulo essa parte. Eu fico triste também.
Eu sou do tipo que fica triste, eu sempre acho injusto. Eu também. Exceto uma única vez no RuPaul que a gente falou, ela entregou, né? Ela mereceu, né? Aquela ali mereceu. Foi a única vez num reality que a gente falou, aquela ali mereceu. Eu normalmente fico muito triste com as pessoas quando elas saem, então às vezes quando chega na parte de falar quem sai, eu pulo já pro próximo episódio. Eu sou essa pessoa. Aí você fica na outra, você Aí fica na outra surpresa. eu vejo, falo, olha, a fulana saiu, beleza, segue a vida. Mas eu não vi ela chorando. Você não vê ela caminhando. O choro é triste. Caminhar, né? Então, isso aí mexe com a pessoa. Mexe Isso aí comigo, mexe eu com a pulo. pessoa. Mexe Mas comigo ainda também. assim, acho que vale a pena o reality. Assiste lá, que vai dar muitas ideias. Eu deixo aqui a indicação. Maravilha. Vai ficar pra gente, inclusive, a indicação. Porque eu nem conhecia. Então, aí a gente vai dar uma bisoiada. E depois a gente conta. Presta atenção que a mamãe vai falar. A mãe é do Japinha, mas quem ganha conselho é a gente. Hello, Shiny People! Tava com saudade. Gente, esse aqui é o Take Two, tá? A gente tá fazendo... Rolou uma regravação, porque o meu áudio... Regravação. Então, lembra que eu fico falando do áudio que eu fico com as minhas poeirinhas pro alto? Então, ficou muito pro alto e ainda ficaram uns barulhinhos aqui e não deu certo. Então, nós estamos A Fê gosta do negócio muito bem feito. E aí falou, vamos, sábado de manhã, com a cara inchada, vamos A gente não tem regravar? nada pra fazer mesmo, então. Vamos lá regravar. Tenho Não tem nada. caderno pra costurar, cara. Não tem nada. Tô com a vida... Não tem não. louça na minha pia, não tem nada. Então vamos regravar. E aí, o que acontece? Vocês sabem que eu não sou uma pessoa que consegue fazer 2 vezes a mesma coisa. Então eu falei, Não. ô Fê, já que a gente vai regravar, então vamos mudar o tema. É bom que, assim, eu tenho agora um backup lá, entendeu? Se precisar, eu pego aquele outro lá e já tá tudo O certo. dia que eu ficar sem ideia é só ouvir esse áudio que não foi e pronto. E aí eu... a gente recupera. Duvido, sem ideia, Não é? eu duvido. Então se eu morrer, assim, de Eu repente, duvido. ela tem um áudio do além pra mandar pra vocês. O áudio póstumo. Ô, meu povo, eu queria explicar hoje um pouquinho sobre a questão... assim, tem coisas que a gente não consegue entender. E eu acho que o feminismo é uma coisa que a gente não consegue entender. Eu sou uma pessoa, eu tenho 45 anos. Eu fui entender o feminismo há menos de 1 ano. Entender mesmo, porque até então, como a gente vive numa sociedade bem machista... A gente só entende o feminismo pelo que eles contam pra gente, que é o quê? Aquela mulher de sovaco cabeludo, aquela mulher que grita, a mulher histérica, a mulher fora de controle. É um feminismo explicado pelo macho, né? Isso. Logo, alguma coisa não vai estar certa aí, né? Então, mas a gente acredita, porque a gente aprendeu a Sim. acreditar nos homens brancos, né? Nos homens Exato. poderosos, naqueles homens que estão no comando. Homens brancos, héteros, cis. A gente acaba não entendendo direito até uma coisa que é totalmente tá ligada com a gente e a gente não consegue entender. E a gente é capaz de ser contra isso. Porque a gente não consegue entender. Então, de uma maneira muito, muito clara, assim, objetiva e direta, o feminismo, ele é a favor da igualdade. É só isso. Se você é a favor da igualdade, pronto, você é uma feminista. Não é igualdade de gênero, porque o feminismo não prega gênero feminino e masculino. Igualdade simplesmente é você poder receber o mesmo salário que aquele cara que tá do teu lado, trabalha, tem a mesma função que você, e muitas vezes ele faz menos do que você, porque ele é um homem, né? Ele não precisa se esforçar. Aliás, essa semana a gente teve uma vitória aí, né? No futebol feminino, finalmente, eles disseram que os salários vão ser igualados. Olha que lindo. E olha que eu nem sou uma pessoa de futebol, mas como eu acompanho bastante páginas feministas, eu fiquei sabendo. E parabéns. Muito bom, tá vendo? Tá vendo? Mais uma conquista aí das E feministas. e olha só como é tão ridículo, porque a gente fica feliz com isso, quando na verdade deveria ser a coisa mais natural do mundo, né? Exato. E a gente fica feliz porque é uma conquista pequena, mas assim, é um direito. Então, se você faz absolutamente a mesma coisa, por que você tá ganhando menos? Mas é a nossa realidade. Não é uma realidade do Brasil, é uma realidade no mundo. Porque quando você conversa com mulheres de outros lugares do mundo, e eu converso, né, gente? Vocês sabem. A gente descobre as mesmas coisas. Então, o que o feminismo está pregando? A igualdade. A igualdade, claro, não é de... A gente fala que é de gênero porque a gente define gênero feminino e masculino. Mas nos dias de hoje já não tem mais isso de gênero. As crianças já são fluídas. A pessoa faz o que ela quer. Sim, porque, posso né? falar só um negocinho? Aproveitar Claro. que é uma pauta que me interessa muito. Conselho é da mãe, mas eu vou falar bastante hoje. Manda pau. Essa coisa também da gente se sentir desvalorizada no nosso trabalho também tem tudo a ver com o feminismo, né? Tem tudo a ver com o machismo, Claro, na verdade. Claro. A gente sempre foi diminuída e o próprio artesanato, volta lá e ouve o episódio que a gente fez com o Clube do Bordado, a gente falou bastante disso.
E tem a ver com isso, como vamos diminuir o trabalho das mulheres para que elas não se sintam empoderadas e não cobrem o que lhes é de direito. Exatamente. E o artesanato tá extremamente ligado com isso. Então, na verdade, a questão mesmo da mulher ser a dona de casa, não é porque a gente cozinha melhor ou porque a gente varre melhor. É porque nos foi imposto esse papel menor, tem um trabalho não remunerado, a gente não tem força. Então, quantas mulheres vivem em situação de simplesmente ela depende do dinheiro do marido e ela não consegue sair de um relacionamento ruim. Às vezes não é abusivo, mas é um relacionamento ruim que faz mal pra ela. É um cara que não dá valor, não respeita, né? Que assim, ele não é legal com ela. Ou às vezes ela só não gosta dele mesmo e tudo bem. Sim. E ela não consegue sair desse casamento simplesmente porque ela não tem a grana pra sair. Porque, gente, ninguém sai. Principalmente quando você tem filho. Quando você tá sozinho, você até sai no peito e na raça. Mas com filho, a gente acaba não fazendo um monte de coisa que deveria e aceitando um monte de coisa que não deveria, porque a gente não tem grana pra fazer. Então, eu queria deixar assim, eu queria explicar. O feminismo é uma luta pela igualdade. É simplesmente você poder olhar pra uma mulher e entender que ela é capaz de fazer absolutamente qualquer coisa como um homem. Ou melhor, né, gente? Porque a gente acaba fazendo melhor. Por quê? Porque a gente não tem valor, então a gente tem que fazer mais. A gente precisa provar mais, porque a gente sabe que a gente não tem valor nessa sociedade. Não é a sociedade brasileira, tá? Tô falando de mundo, sociedade patriarcal, tô falando do que a gente vive hoje em dia. E aí, eu sempre me questiono o seguinte, porque quando eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, gente, o meu pai não é machista. Não machista, assim, claro, ele é machista porque ele é de uma geração machista. Mas a minha mãe é muito mais machista que o meu pai. Eu nunca ouvi o meu pai dizer pra mim, você não pode fazer isso porque você é mulher. A minha mãe me falou isso muitas vezes, que eu não podia fazer porque eu era mulher. Sim. Então, assim, o meu pai, pelo contrário, ele sempre foi um cara que ele sempre me deu muita força. Talvez porque a geração, que lá em casa são 2 gerações, né? Primeiro vieram as meninas e 8 anos depois vieram os meninos. Então, ele foi pai de menina primeiro. Então, assim, tipo, ou ele se virava com o que ele tinha, ou ele nunca ia ter o que ele queria, que eram pessoas que podiam jogar futebol, né, empenar pipa, bolinha de gude, essas coisas. A gente fazia isso com ele, porque ele não tinha menino, então eram as meninas que faziam isso com ele. Sim. Mas o que aconteceu? O meu pai, ele sempre me deu força pra estudar, pra lutar, pra trabalhar muito, pra ser quem eu queria. Ele nunca disse pra mim, não vá pra tal lugar. Ele nunca disse não viaje. A minha mãe dizia, ai, você vai pra não sei onde sozinha? Isso não é coisa de mulher direita. Nossa, mulher direita... Não tem essa? Muito. O meu pai nunca falou pra mim que aquilo não era coisa de mocinha, nunca. Eu não lembro nenhuma vez dele ter dito isso. A minha mãe me falava isso. Então, o que eu tô querendo dizer? Muitas vezes, a gente mulher... Nós é que estamos propagando o machismo. Não são os homens. Eles não fazem. A gente aprendeu com os homens, com certeza, e estamos aí propagando. Por isso que cabe também a nós parar pra pensar. E aos homens também, né? Claro, todo mundo. Com certeza. Mas assim, então vamos tomar cuidado com o que nós falamos pras nossas filhas, ou as nossas sobrinhas, ou as nossas amigas. Quem quer que seja. Essa semana uma menina me mandou um inbox, porque eu tinha colocado um filtro no Instagram que eu tava com o olho azul. Meu olho é castanho, né? Mas tava azul. E ela mandou assim pra mim, ai, com esse olho azul, o Japa não vai deixar você sair de casa. E aí eu respondi, o Japa não manda em mim, querida. Porque assim, a gente faz uns comentários muito naturais pra gente. É meio sem querer, entre aspas, né? Eu entendo, porque eu mesma já... Mas a gente não pensa. Eu mesma às vezes falo, hoje em dia eu tenho me policiado muito mais, eu tenho tomado muito mais cuidado com o que eu falo, mas a gente não pensa. E agora eu tenho pensado e falado, opa, desculpa, não queria ter dito isso. Exatamente. Então, assim, na verdade, o que eu tô trazendo pra vocês é uma reflexão. Comecem a pensar como a gente faz isso achando que é natural, porque a gente foi criado assim, mas não é natural. E não é natural também a gente ficar apoiando aqueles familiares, amigos, aqueles caras que abortaram os seus filhos. Abortaram os seus filhos no sentido de que eles pegaram uma mulher. Eles não pegaram na rua, não. Assim, eles casaram com essas mulheres. Eles tiveram filhos com essas mulheres. E eles se separaram delas porque eles eram uns machos de cagada mesmo, uns caras que não valem nada. Ou não, foi um casamento bacana, mas acabou e tudo bem. E ele simplesmente decide que não quer mais ser pai daquelas crianças, gente. Porque a verdade é essa, o cara vai embora e larga toda a responsabilidade nas costas das mulheres. Sim. E o cara se dá o direito de não visitar essas crianças, de aparecer por algumas horas durante um mês inteiro, de simplesmente viverem a vida deles, estarem lá belos e formosos, enquanto as mulheres estão se ferrando e muitas vezes
basicamente quase todas as vezes, essas mães da geração antiga, como da minha mãe já tem 70, elas vão ficar totalmente de acordo com o cara e vão dizer, coitado, mas ele trabalha muito, como se a mulher não estivesse trabalhando, entendeu? Exato. Como se criar filho não fosse trabalho, então não seja essa Aliás, mulher. é o trabalho, é o maior trabalho que existe e o trabalho mais não remunerado, né? E é um trabalho infinito, Gente, são 20. Gente, filho, infinito. eu tenho um filho de 10 anos. O cara é um homem cobra. E agora ele fica rindo. Mãe, posso ser cobra? Porque eu falei pra ele que ele era um homem cobra, um homem sem braço, porque ele não consegue fazer nada. Então, assim, a gente não pode endossar esse tipo de comportamento. Então, quando o seu primo fizer isso, quando ele for esse escroto, que ele abandonar os filhos dele já nascidos, por favor, seja a pessoa que diga, primo, você é um escroto. Claro que muitas vezes, esse primo teve um exemplo do pai dele, que também foi um pai escroto. Sim. Era um pai que estava casado com a mãe, mas era um pai de merda. E aí, esse primo aprendeu a ser um pai de merda também. Só que, gente... eu acho que isso explica, mas não justifica. Não, justifica então, o que eu ia falar. Gente, a gente tem que lembrar que se você já fez 30 anos, você já tem que ser capaz de lidar com os seus próprios problemas pessoais. Pensar sozinho, né? A gente sabe que ou a gente reproduz aquilo que viveu, ou a gente é exatamente o oposto. Então, se você teve um pai de merda e que isso fez mal pra você, por favor, seja um bom pai. E, por favor, não abandone a criança e fique achando que tá tudo bem, né? Ah, gente, sério. Então, assim... Então, gente, para e pensa um pouco no tipo de homem que vocês estão escolhendo. Eu tava ouvindo a Michelle e ela falando assim, a Michelle Obama, tá? Porque a gente tá tão íntimo que a gente chama ela de Michelle. Ai, já é a Mimi. A Mimi, Tava ouvindo a tá Mimi? ouvindo a Mia? E ela tava falando isso, quando a gente escolhe um parceiro, a gente tem que escolher um parceiro como a gente escolhe um time pra jogar. Seja um vôlei, qualquer esporte de equipe, um vôlei, um basquete, um futebol. Quando a gente vai escolher o time pra jogar com a gente não escolhe o cara mais fraco, a gente não escolhe aquele manezão que não sabe fazer nada. A gente escolhe o mais foda de todos, a gente quer o melhor no nosso time. Então a gente tem que pensar em parceiro assim, eu quero o melhor pro meu time. Quem é esse cara? Então assim, tenta, antes de você escolher esse cara pra ser seu, né? Olha pra ser propriedade de pai. Ninguém é de ninguém. Mas antes de você escolher esse cara, dá uma olhada, sabe, assim, no arquivo dele. Eu fui enganada, eu falo isso pro meu marido, porque eu não convivi com a família dele. É sério, gente? Eu fui enganada, eu não convivi, eu nunca tinha visto a família dele. E eu vim, porque assim, tem uma história muito louca. Eu vim morar com ele, a gente é amigo de criança, mas eu nunca fui na casa dele, ele vivia na minha casa. E um dia a gente veio morar junto. Tipo assim, não tive namoro, não tive nada disso. E aí, quando eu conheci a família dele, assim, claro, quando você conhece, você não tem nenhuma... Você não sabe nada. Mas ao longo dos anos, eu falei, meu Deus, eu fui muito enganada. Porque se eu soubesse várias coisas aqui, eu acho que eu não teria entrado nessa família, não. Então não seja essa pessoa, eu não entre enganada. Vai conhecer a família, vai conhecer como ele lida, assim... E aí a Michelle fala isso no episódio. Ela fala, quando ela escolheu o Obama, ela levou ele em casa pro irmão jogar com ele basquete. Porque nos Estados Unidos é muito comum ter uma cesta de basquete no seu... Na casa ali, no seu yard, no seu quintal. E aí... Ai, no yard, desculpa. Ai, gente, é porque é isso, né? Eu sou rica! Então, e aí ela tava falando que uma das maneiras muito legais de você conhecer personalidade é você fazer esse jogo de 1 a 1, porque esse jogo, quem faz o papel do juiz são vocês mesmos jogadores. Então ali você consegue ver o caráter da pessoa, se a pessoa vai realmente jogar direito ou se ela vai tentar te roubar. Boa. Então ela falou que ela levou o Obama pra jogar com o irmão, e aí o irmão, naquele jogo, ele percebeu que aquele cara tinha um bom caráter. E aí ele falou, ó, esse cara é maneiro, ele é firme, pode continuar. Então assim, são coisas muito simples que a gente não dá atenção. Eu sempre digo, né? Deus está nas pequenas coisas, assim como o diabo. Eu não sou religiosa, não. Eu falo isso porque eu faço... Mas é verdade, gente. Então presta atenção. Se aquele cara que você tá saindo, quando ele faz uns comentários racistas vendo televisão, quando ele só entra no Instagram ou no Facebook ou no Twitter só pra fazer comentáriozinho babaca, entendeu? Preste atenção, cara. Esse cara não é boa coisa. Ele é um cara em potencial pra te deixar na mão pra depois de abortar um filho que você tenha dele já vivo. Então, assim, não endossa esse tipo de comportamento. Em qualquer coisa. E não é você pensar que a mulher vai ser superior ao homem, porque isso não é feminismo, tá? Não tem nada de superioridade. Tem uma questão de igualdade. E aí a gente vai desmembrar pra igualdade de classe, igualdade de raça, de tudo, de religião, o que for. Ou seja, um mundo que ninguém se sinta melhor do que o outro. E é isso que a gente espera, que vocês olhem pros outros não com eu preciso ser melhor, mas de abraçar, de entender, de ter sororidade, de olhar pra tua amiga e falar, amiga, vem aqui, vamos conversar. Eu tô sentindo que você não tá bem hoje, entendeu? Mesmo que ela seja, de repente, uma concorrente sua, mas se você tem alguma afinidade com ela, sabe... Preste-se a dar o ombro, a dar um amorzinho, porque a vida
São essas pequenas coisas. E é isso que a gente vai lembrar e é isso que a gente vai levar pra vida. São os pequenos gestos que fizeram a gente se sentir maior, melhor, mais forte e a gente voltar a ficar inteira. Então fica inteira. Fica inteira porque, né, em pedaços, só mesmo torta de chocolate, gente! Ai, que delícia! Tinha que ter comida, né, no papo. Tinha que ter comida, porque as mulheres do Telegram falam de comida o dia inteiro e a gente não pode deixar passar. E, gente, por favor, não fiquem lendo o texto da amiguinha achando que você está entendendo uma coisa que não está escrita. Vá treinar a sua interpretação de texto, não esquece. Interpretação de texto é muito importante, inclusive pra postagem, tá? Pra você postar o negócio direitinho, você vai lá e lê direitinho, por favor, consulta os universitários, tá bom? Então, beijos e até falei pra caramba. Beijo, até mais, tchau! E os recadinhos da semana. Oba! Estamos aqui mais uma semana. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, Fepa? Tudo certo? Mais um sábado de manhã, com a cara inchada aqui gravando. Verdade, tem essa, né? A gente tá com a cara esquisita ainda. É sempre assim, né? A gente sempre grava de manhã, tá sempre os dois com cara de sono. Isso, exatamente. Por isso que normalmente a gente fala tanta besteira, gente. Ah, claro, com certeza é por isso. Não tem nenhum Só outro por motivo isso. além disso. Não, semana passada eu tava editando a parte dos recadinhos e aí eu ria e eu falava, meu Deus, como a gente é idiota. Oh, que tristeza. Mas é isso aí, né? Ok, vou ter que cortar isso. Vai. É, tudo bem. Ou não também. Você já ouviu aquela história de bêbado de sono? Ah, já ouvi. Isso eu acho que é real, viu? Isso é real, viu? Pra mim é super real. Pra real, mim eu é o que acredito existe. nisso. Porque eu não fico bêbada de outra coisa porque eu não bebo. Isso, exato, com certeza. Então, logo, meu único jeito de ficar bêbada é com sono. Ou seja, de manhã e à noite. Então, se você quiser falar comigo de uma maneira assim, a Fernanda tá 100%. tá sóbria, na hora do almoço, assim, talvez. Verdade, boa, boa. Acho que eu fico só bem na hora que eu tô acordando, mas depois, passados 5 minutos, eu já tô normal, assim, eu não fico muito. Não, eu também. Na verdade, eu fico quando eu tô com muito sono à noite, antes de então dormir. acho que antes de dormir é mais crítico. Eu começo a rir que nem boba. Nossa, assim, sério? não que eu não dê risada que nem boba já normalmente, fica pior. Só Caraca, queria aí é deixar bêbado claro. mesmo, hein? Aí é bêbado mesmo. Exatamente. Bom, Vamos lá. vamos ler os recadinhos aqui dessa semana. A Elaine Gemignani. Eu devo ter falado seu nome errado, desculpa, mas vamos lá. Ela falou o seguinte sobre o último episódio de registro de marca. Certo. Excelente, muitos ensinamentos. Parabéns pela aula, Fernanda e Eliene. Muito Olha, bem, aí sim. eu não dei aula nenhuma. Na verdade, eu fiquei fazendo as perguntas. Isso foi o que as papel do pessoas ouvinte, fariam. exatamente. Isso aí. Tudo bem que eu não sabia mesmo. Eu E realmente não perguntei pode porque falar eu isso. Não é que eu não sabia. sabia, é que era a pauta. Eu me ponho no lugar de uma pessoa que não sabe, mas não é que eu não sei nada do Mas que é tá que acontecendo. é um assunto bem complexo mesmo, Sim. porque por mais óbvio que muita coisa pareça, eu realmente não sabia de muita coisa. Mas eu achei bem interessante mesmo, espero que as pessoas tenham ajudado as pessoas, espero que Sim. as pessoas tenham entendido a importância também, né, de ter seu registro de marca, quando você realmente quer fazer desse seu trabalho um negócio mesmo, e é importante, né, porque isso pode voltar depois pra você lá na frente. É, com certeza. Se você fizer sucesso, com certeza voltará, né? Exato. Não, porque muita gente, a gente falou disso no episódio, muita gente compra o domínio, tem gente que não sabe nem o que é domínio. Gente, domínio é aquilo que você digita quando tá no site, sabe? www. Exato. É um nome bonito, é um nome bonito. Aquele nome lá do site é o domínio. Tem gente que compra aquilo e acha que já é dele, sabe? Não, gente, o domínio é seu. Só isso. Sim, é literalmente Parou por aí. só o nome que você tá comprando ali. Exatamente. Mas espero que vocês tenham gostado. Vamos Sim. lá. Próximo. Próximo, vamos comentar então da Renata Beco. Ela falou aqui: boa tarde, só queria dizer que adorei o episódio sobre bloqueio criativo, falando do anterior ainda, O né? número 24. Olha aí. Eu tenho uma cola aqui do lado. Muito bem. A minha expectativa inicial era aprender a lidar com o bloqueio de ideias, soluções de problemas no crochê, mas acabou me ajudando a ter ideias de como lidar com o bloqueio no meu trabalho como pesquisadora. Olha só que legal. Uau, que legal. Aí realmente foi alguma coisa interessante. A gente ajudou mesmo, hein? Foi, essa foi uma boa ajuda. Todas as dicas que vocês deram são facilmente transponíveis para qualquer área de trabalho e para viver bem também. Olha aí que legal. Uau. Comecei há pouco mais de um ano nesse mundo do artesanato e amei conhecer o podcast. Para uma iniciante está sendo ótimo, ainda mais sendo canhota.
olha, me dá um abraço. Ah lá, Eu também sou canhoto. Mais uma pro clubinho dos Isso, canhotos. o clube seleto dos canhotos, olha aí. Que até agora eu conheço o Átila e a Dani Ribeiro. Seleto aleatório, E né? agora é a Renata, né? Fui ouvindo um episódio sobre esse tema que eu entendi por que me achava sem talento para várias coisas. Olha aí. Não era falta de capacidade, sim falta de alguém que ensinasse para canhotos. Realmente a gente tem esse problema mesmo. O mundo não é feito para canhotos. Inclusive, o abridor de Não. lata acho que é o número 1 disso, né? Ninguém tem abridor de lata para canhotos, Nossa. né? Você tem que aprender ao Tesoura contrário. também, né? Tesoura. Eu acho que as pessoas podiam fazer esse teste. Tenta cortar uma folha de papel com a mão esquerda, gente. Isso. É impossível com a tesoura que você tem em casa. E realmente, aí você fala, caraca, realmente precisa de uma tesoura pra canhoto. Porque parece que não precisa. Mas que a lâmina, Não é? ela dobra, assim, ela tipo, É. empurra a coisa assim, pra dentro. Faz esse teste Sabe aí. o que eu faz tinha esse que fazer pra teste. cortar? Eu aprendi. Você aperta e você pressiona as duas lâminas uma contra a outra pra não fazer o espaço. E aí você consegue. É uma merda, mas é o jeito que funciona. Mas aí você vai adaptando, né? tem- A vida. é. A vida é isso aí. Exatamente. Enfim, amo o podcast. Quando eu puder, certamente irei apoiá-lo no financiamento coletivo. Aê! Aê! Muito obrigado, Renata. Que coisa boa. Muito obrigada, Renata. O pessoal gostou muito desse episódio também de bloqueio criativo, porque eu acho que ele ajuda pra tudo mesmo. Ah, né? eu acho, cara. Eu acho que sim no também. final das contas. Sim. Não é só pro artesanato, acho que pro trabalho em Qualquer si, coisa pra vida. artística também. Não, até pra vida, né? Você tá ali, não consegue fazer um negócio, vai fazer outra coisa. É tal. verdade, exatamente, né? Mais um comentário aqui da Ellen Tereza. Hum. Ela falou o seguinte: Oi, bom dia. Comecei a apoiar e fiquei tão empolgada com o grupo que havia me esquecido de mandar o meu arroba por aqui. Opa, Por quê? O que acontece? Quando você começa a apoiar, eu peço pra vocês mandarem o arroba do Instagram de vocês pra eu poder colocar nos melhores amigos. Na listinha, exatamente. Porque a plataforma do Apoia-se não tem lá no cadastro deles um campo de Instagram. Podia, né? Ia me facilitar a vida. Nossa, ajudaria mesmo, hein? Ajudaria a vida. Vou deixar esse Se recadinho lá tivesse, pra eles. mas eu duvido que alguém ia preencher. Bom, mas aí não entra nos melhores amigos, né, gente? Eu acho que talvez, no meu caso, as pessoas preenchessem porque é de interesse verdade. delas. Sim. Então, quem apoiar, além de entrar lá no grupo do Telegram, beijos, pé de mesas, você me manda ou pelo e-mail ou pelo Instagram, de alguma forma, o arroba do seu Instagram pra poder te incluir lá no grupo de melhores amigos do Instagram. Aí ela muito bem. esqueceu, demorou, mas me mandou aqui depois de um tempo, porque ela entrou primeiro lá no grupo do Telegram. Ah, muito Aí bem. ela falou o seguinte aqui: Estou amando o podcast, cada episódio um assunto maravilhoso. E quando penso que já falaram de tudo, sempre arrumam uma novidade pra me surpreender. Parabéns. Boa. A gente nunca falou de tudo. Não, e nem tá longe ainda. Tá né? longe de falar de tudo. Pode ficar tranquilo. Fora que dá sempre pra repetir, né? Porque é repetir o Isso. assunto e falar coisas totalmente diferentes. Sim, de outro ângulo, né? Ou mudar o convidado, né? Tem muita opção Só de mudar diferente. de convidado já muda bastante. Não só. Não é questão nem de opinião, né? É questão de vivência mesmo. Sim. De experiências e de como a pessoa faz, né? Eu acho que isso. Olha, assunto é uma coisa que não vai faltar, eu espero. Sim, com certeza. Eu acho que não vai, não. Só esse aí, por exemplo, que foi do registro aí, já é um que dá pra fazer ali tranquilo. Outro, exato. Não, e aí agora a gente pode falar sobre MEI, que é um negócio que eu queria muito Ah. falar, sobre nota fiscal. Que é Olha um aí. negócio que ninguém para pra pensar. Ou até sobre domínio, sobre como é essa história do domínio. Verdade. Esse de domínio eu posso Olha aí. participar. Já tamo aí, já. Essa coisa toda essa parte legal, né, do processo Uhum. todo, a parte de direito, eu acho importante. E Sim. a parte financeira também. Essa é outra parte que eu queria em algum momento. Ah, verdade. algum momento falar. Dá pra fazer de parte técnica da parte de site também, né? Dá pra falar muita Exato, coisa. fora- né? Tem muitas Fora esse opções. papo fiado aí que a gente joga toda semana. Isso, dá pra fazer de tudo. Enfim, fora aqueles de comentários que nem a gente fez lá, eu, a Raquel Exatamente, e você, enfim. Aí é O de infinito. hoje, por exemplo, falamos sobre concursos. Gente, eu nem sabia que tinha concurso, né? Na pintura de miniatura tem? Ou tem, só que só lá fora. Aqui o pessoal organiza alguns, mas é uma coisa bem amadorinha, assim, não chega nem perto desses concursos aí Uhum. que elas participam, né? Mas E aí, você já participou de algum? eu participei de uns aí, mas é que é muito Ganhou fula. quantos? Eu fiquei em segundo, na verdade, no que eu participei. Olha só! Eu já sabia, tá, gente? Eu tô fingindo aqui que é surpresa, mas tudo bem. Tem.
Mas teve uns outros aí que eu não consegui participar. Tem uns que tem umas regras meio bizarras, assim, que os caras inventam, sei lá, não pode postar fotos do negócio. Eu falei, que preguiça dessas regras porca aí. Mas enfim. Tem bastante lá fora, então, dessa parte de pintura de miniatura. Lá fora tem uns oficiais, né? Teve um que me chamaram até pra assim, melhor não falar isso, porque eu acabei recusando. Mas enfim. Mas e aí você já participou, então, de alguns? Tem Já. Interesse de participar de mais? Eu Como acho é que é? que eu queria participar de uns que fossem internacionais. É que eu queria concorrer com gente topo de linha mesmo, assim, tipo, pra ver onde eu ia me encaixar ali. Porque eu sei que eu não vou ganhar. Isso eu tenho certeza. Mas eu queria ver só E você mais tá falando, ou menos ali. Entendi. Você falou que aqui no Brasil não tem ninguém top de linha. No Entendi nível agora, desses muito caras bem. não tem. É sério, não tem mesmo. Não tem. Não, imagino. Mas é uma coisa que a gente conversou no episódio de hoje, com as meninas mesmo lá do Órbita. O quilting também é um negócio que não tá muito difundido aqui no Brasil. Tá começando. Então, por isso que os grandes concursos são lá fora. E eu Sim. acho que a pintura de miniatura também é a mesma Eu coisa, acho que né? é na mesma linha também. Eu acho que porque talvez um dia pode ser que seja bem difundido aqui e aí se tenha grandes concursos aqui, Sim. bons concursos, né? Então Sim. não é que lá fora é melhor, que o gringo é melhor. Não é nada porque disso. eles têm muito mais experiência com É porque isso, assim, né? precisa ter uma empresa por trás ali, fazendo a parte de logística, de chamar a galera, de premiação. É. Você fazer sozinho não fica a mesma coisa, porque você... Por exemplo, os que eu participei, o negócio, o cara, sei lá, você tinha que pagar o frete quando você ganhava o prêmio, eu tive que pagar o frete. Entendi. Tipo, não é má vontade do cara, o cara tá tirando do bolso dele, né? Mas entendeu? Fica uma coisa mais amadora, não fica um negócio legal. Mas enfim. Eu vou pesquisar, eu não sei, por exemplo, se tem algum de crochê, não deve ter, gente. Mas eu vou dar uma pesquisada sobre pode concursos, porque eu achei interessante Sim. o assunto. E acho que vale até se bobear mais um episódio aí sobre Olha isso. aí, Olha lá, tá olha aí, vendo mais como um eu tema arranjo grátis episódios aí. do nada, assim. Sim. Porque é interessante falar sobre isso, né? Sobre Sim. concursos, achei legal. E elas contando, enfim, ouçam... Bom, vocês já ouviram o episódio, o Atila ainda não ouviu, mas vai ouvir. Eita, tô ouvindo. Enfim, acho que é isso, gente. Não esqueçam de mandar mensagem lá no podcast entrelaçadas@gmail.com. Não esquece de comentar no post do episódio, Isso, gente. interações. Tem meia dúzia de comentário lá. Cadê os comentários? Isso, interações. O Instagram e o YouTube, qualquer lugar que seja, eles medem por interações. Então isso é muito importante como métrica pra... Não adianta você pensar na sua cabeça, nossa, adorei o episódio. Não Sim, vai fazer diferença. Tem verdade. que escrever que você adorou o episódio. Essas são as métricas que fazem com que o canal cresça. O canal ou... É canal que chama no Instagram? Não é canal, né? Qual o nome que você dá? Boa Perfil? pergunta. Perfil sei no lá, Instagram? meu negócio lá no Instagram. Isso, seu perfil, né? Acho que é perfil o termo. Eu acho que é perfil. Que faz a interação. Mas em qualquer rede social, né? Seja YouTube, seja Instagram, Facebook, qualquer coisa que seja. Isso aí. Esse é o que eles medem pra fazer com que isso seja recomendado para mais pessoas. Sabe quando aparece lá recomendado, essa pessoa segue também, que tal você seguir? É isso, é esse tipo de coisa que faz aparecer Exato. lá. Então, não esqueçam de comentar, beleza? Exatamente. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Meninas, muito obrigada mesmo pelo papo. Eu adorei, eu acho que eu ficaria aqui muito tempo conversando com vocês, porque é o assunto que vem, cada hora vem um assunto, cada hora vem uma coisa. Eu quase tava deixando a pauta de lado aqui, mas eu falei, não, vamos ser profissionais, vamos conversar. Mas eu achei muito bom, muito obrigada, eu adorei conhecer vocês. O prazer é 100% nosso. A gente ficou muito feliz, Fê, de verdade. A gente virou fã do seu trabalho do dia pra noite, conheceu, amou, seguiu, não sei o que, tralalá. Tá amando. A gente queria deixar nossos parabéns pra você, né? Porque o seu trabalho é muito legal mesmo. É muito importante uma figura como você no artesanato. A gente deseja muito sucesso, 1 milhão de podcasts pra você. E a gente quer agradecer também todo mundo que falou da gente, que pediu, que colaborou e tal. E se alguém quiser, né, conhecer nosso trabalho, vai lá, segue, chega junto. Às vezes as lives são meio intimistas, assim, parece que é só um clubinho. Não é, gente, você é parte do clubinho. Pode chegar já falando dos gatos e tal, vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês virem fãs delas, como todo mundo que conhece o trabalho vira. Vou dizer, assim, eu tô mostrando pras pessoas, as pessoas falam, meu Deus, que incrível. Então, eu realmente espero que vocês gostem. Espero que vocês reflitam sobre tudo que falamos aqui. Muita coisa importante, certo? E a gente volta semana que vem. Beijo, até segunda!
Quer falar alguma coisa, Natasha? Não, nunca falo nessa parte. O tchau nunca é da Natasha. O tchau nunca é meu. Ok, tudo bem. A Natasha, se o tchau fosse da Natasha, seria muito obrigada. Tchau, Muito então. obrigada. Valeu, A até a gente próxima. pode terminar com o seu tchau, né? Tudo Até bem, mais, tudo tchau. bem. É isso.